Mamãe morreu esta manhã. A gente não tem pra onde ir. As palavras fizeram Marcos Trenhou parar no meio do passo, bem quando ele alcançava a maçaneta de seu Escalade preto, estacionado em frente à torre de granito e vidro que levava seu nome. Ele se virou lentamente. Duas meninas estavam atrás dele. A mais velha, talvez com 9 anos, mantinha-se imóvel, os ombros eretos como alguém acostumado a não ser notado até que fosse tarde demais. Seu casaco era fino, rasgado na manga. Sua irmã mais nova, com apenas 5 anos, tremia ao seu lado, agarrando um coelho de pelúcia surrado que não tinha uma orelha. Por um segundo, tudo que Marcos conseguia ouvir era o vento. Então a menina mais velha falou novamente. O senhor é o senhor Trenhou, certo? Mamãe disse que se algo acontecesse, era para te encontrar, que o senhor ajudaria. Marcos estreitou os olhos. O que você acabou de dizer? Nossa mamãe morreu esta manhã, ela repetiu. A gente não tem mais nenhum lugar. O porteiro olhou nervosamente por trás das portas de vidro. O manobrista parou, sem saber se deveria intervir. O coração de Marcos bateu uma vez, forte. Ele encarou a menina. Sua voz não tremeu, seus olhos não imploraram. Ela simplesmente afirmou como se a dor não tivesse espaço na agenda do dia. Como vocês chegaram aqui? Ele perguntou. Viemos andando, disse ela. Neste tempo? Não estava nevando quando saímos, respondeu ela. Estamos esperando pelo senhor. A segurança não nos deixou entrar, então sentamos ali. Ela apontou para um banco do lado de fora do prédio, quase enterrado na neve derretida. Marcos olhou para o manobrista. Por que ninguém me avisou? Eles tentaram, disse o jovem, ajustando nervosamente o casaco. Mas eu pensei que eram apenas crianças pedindo esmola. Não eram. Ele olhou de volta para as meninas. Qual o seu nome? Ele perguntou. Ana, disse ela. Minha irmã é a Joelle. Joelle olhou para cima, as bochechas vermelhas de frio, os lábios levemente azulados. Onde está sua mãe agora? Marcos perguntou mais baixo. Em casa, disse Ana. No sofá, parada. Ela não se mexe desde ontem à noite. Marcos exalou lentamente. O SUV apitou suavemente, esperando. Ele tinha reuniões em Houston, um jato particular agendado. Sua assistente ligaria a qualquer minuto para perguntar por que ele ainda não havia partido. Mas em vez disso, ele se ouviu dizer, por que eu? Ana não piscou. Mamãe disse que o senhor costumava saber o que era certo e o que era errado, antes de ficar rico. Se este momento tocou algo profundo em você, você não está sozinho. Histórias como esta nos lembram do poder da compaixão e da coragem que é preciso para fazer o que é certo. Adoraríamos ouvir de você. Compartilhe de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E se você acredita em histórias que importam, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais jornadas emocionantes pela frente. Aquilo o atingiu como água gelada nas costas. Ele a encarou. Como uma criança diz algo assim. Quantos anos você tem? 9, respondeu ela. Mas me sinto mais velha agora. Joelle espirrou. Ana a puxou para mais perto. Marcos cerrou o maxilar. Ele poderia ir embora, ligar para os serviços sociais, deixar outra pessoa resolver isso. Mas as palavras de Ana pairavam no ar entre eles como geada no vidro. Você costumava saber o que era certo e o que era errado. Ele apertou o casaco e apontou para o prédio. Entrem. Vocês duas precisam se aquecer. Ana hesitou, depois guiou Joelle para dentro. Elas entraram no saguão de mármore, as botas pingando. A equipe olhou incerta, mas ninguém se moveu para detê-las. Marcos se virou para o manobrista. Cancele o carro. Ligue para o meu escritório. Não vou para Houston. O manobrista piscou. Senhor, você me ouviu. Então ele seguiu as duas meninas para dentro do prédio, em direção ao calor e para longe de tudo que ele pensava ter planejado para o dia. O que quer que fosse isso já havia começado. O elevador zumbia enquanto subia, suas paredes de cromo elegantes refletindo a imagem de Marcos Trenhou imóvel, indecifrável e das duas meninas paradas silenciosamente atrás dele. Ana segurava a mão de Joelle com força. Joelle se encostou no casaco da irmã mais velha, os olhos pesados de exaustão. 17º andar, murmurou Marcos, quase para si mesmo. Tem uma suíte lá que eu uso para reuniões. Ele não olhou para trás, não fez mais perguntas. Sua mente se movia em 10 direções ao mesmo tempo. Logística, legalidades, riscos para a imprensa.
O fato de que duas crianças agora estavam entre ele e a vida que ele havia meticulosamente projetado para manter limpa, silenciosa e separada. As portas do elevador se abriram com um sino suave. Marcos passou seu cartão de acesso e as conduziu por um corredor silencioso. O carpete felpudo abafava seus passos. No final do corredor, ele destrancou uma porta de madeira escura. Quarto 1702. Lá dentro, móveis de couro, paredes com painéis de carvalho, uma lareira que se acendia com um interruptor. Moderno, minimalista, caro demais para qualquer coisa sentimental. Ana olhou ao redor sem admiração. Joelle olhou para o fogo com um alívio sonolento. Tem um banheiro ali, disse Marcos. Toalhas, sabonete, água quente. Ele abriu a geladeira, pegou 2 garrafas de suco de laranja e as entregou sem dizer uma palavra. Joelle pegou a sua com as 2 mãos. Ana hesitou, depois aceitou. Sentem-se, disse ele, gesticulando para o longo sofá. Elas obedeceram. Ele se serviu de um uísque, algo que não fazia antes do meio-dia há anos. Depois, sentou-se à frente delas, o copo intocado. Me contem o que aconteceu. Lentamente, Ana respirou fundo. Mamãe ficou doente na semana passada. Tossindo muito. Disse que era só um resfriado, mas depois ela não conseguia mais ficar de pé. A gente não tem aquecedor no trailer. A luz acaba muito. Marcos ouviu, assentindo uma vez. Ela disse que se não acordasse uma manhã, era pra gente te encontrar. Disse que o senhor já foi um homem bom. Que talvez o senhor se lembrasse de como ser. Ele se encolheu levemente. Não com as palavras, mas com a forma como ela as disse sem emoção. Fato consumado, como se a dor fosse apenas mais uma coisa pela qual passar. Como você a conhece? Ele perguntou. Ela trabalhava no centro, limpando escritórios. Disse que costumava limpar o seu. Nunca falou com o senhor, só o via passar. O senhor sorriu uma vez, ela se lembrava. Marcos franziu a testa. Isso não parecia com ele. Não com ele dos últimos 10 anos, de qualquer forma. Ela disse seu nome como se significasse algo, acrescentou Ana. Como se fosse a última coisa segura que ela poderia nos dar. Ele terminou sua bebida de um só gole. Vocês contaram a mais alguém o que aconteceu? Ana balançou a cabeça. Não sabia para quem ligar. A gente só esperou lá fora até alguém dizer que o senhor estava aqui dentro. Ele se levantou, foi até a janela. Lá fora, a neve embaçava a cidade como um globo de neve sacudido. Ele pressionou a palma da mão no vidro. Frio, real, vocês entendem, disse ele lentamente, que eu não posso simplesmente mantê-las aqui. Não sou da família de vocês. A gente sabe, respondeu Ana. Não viemos para ficar. Viemos para que alguém nos visse. A voz de Joelle, pequena e rouca, quebrou o silêncio. A mamãe parecia que estava dormindo. Mas não estava. Marcos se virou. Pela primeira vez, seus olhos encontraram os de Joelle. Ela não chorou, apenas olhou para ele como se precisasse que alguém lhe dissesse que ela não era invisível. Ele assentiu uma vez. Vocês não estão mais sozinhas. Pelo menos não esta noite. Ele foi até a mesa e abriu seu laptop. Hesitou, os dedos pairando sobre o teclado, e o fechou novamente. Vou mandar trazer comida, disse ele. E a gente resolve as coisas de manhã. Enquanto pegava o telefone para ligar para o serviço de quarto, Ana se levantou. Não estamos pedindo pena, disse ela. Mamãe odiava pena. Marcos encontrou o olhar dela. Eu sei como é isso, e não é o caso aqui. Ana deu um breve aceno, como se dissesse, bom, nos entendemos. Ele fez o pedido. Queijo quente, sopa de tomate, chocolate quente com marshmallows extras. Algo simples, algo quente. No momento em que desligou, Joelle já estava dormindo no sofá, a cabeça apoiada no colo de Ana. Ana acariciava o cabelo da irmã distraidamente. O senhor tem filhos? Ela perguntou. Eu tive um filho, respondeu Marcos. Ele morreu. Ela não perguntou como, apenas deu um sinto muito silencioso e olhou para baixo. Ele não falou por um longo tempo depois disso. Apenas ficou sentado ali. No silêncio, com a lareira crepitando e a tempestade fria pressionando contra as janelas de um mundo exterior que não fazia mais sentido. Quando a comida chegou, Marcos mesmo pegou a bandeja. As meninas comeram devagar, com a gratidão cautelosa de quem sabia que nada vinha de graça, exceto o inverno. Mais tarde, Marcos deu a ambas pijamas novos, sobras de uma campanha de caridade que ele patrocinara uma vez, mas nunca abrirá.
Enquanto elas se trocavam no banheiro, ele ficou no corredor, encarando seu reflexo em um espelho que geralmente evitava. Mal reconheceu o homem ali, terno impecável, olhos opacos. Um estranho para si mesmo. De volta à suíte, Ana deitou Joelle gentilmente no sofá-cama. Então ela olhou para Marcos, a voz mais baixa agora. Se a gente for embora amanhã, disse ela, não se esqueça que a gente veio. Ele assentiu. Não vou. Mas mesmo ao dizer isso, ele sabia. Elas já estavam gravadas nele, duas silhuetas escuras contra a neve, duas vozes mais altas que qualquer sala de reuniões, qualquer reunião de investidores, qualquer memória. E, pela primeira vez em anos, Marcos Trenholm não queria estar em nenhum outro lugar. A luz da manhã pressionava suavemente contra as janelas do quarto 1702. A neve havia se acalmado, cobrindo a cidade com um silêncio raro. Lá dentro, Marcos Trenholm sentava-se na poltrona mais próxima da lareira, observando as chamas moribundas e as duas figuras adormecidas no sofá-cama. Ele não havia dormido. Nem mesmo tentará. Ana havia se enrolado protetoramente em volta de Joelle durante a noite, um braço sob a cabeça da irmã, o outro jogado sobre um travesseiro como se esperasse ser acordada por algum perigo a qualquer momento. Marcos as observara adormecer. Observar a respiração delas desacelerar, seus corpos relaxarem. Mesmo dormindo, não pareciam crianças mais como pequenas sobreviventes. Seu telefone vibrou silenciosamente na mesa. 9h03 da manhã. Karen Maxwell falecida. Confirmado. Morreu durante a noite. Causa provável, pneumonia. Endereço do trailer conforme informado. Presença das crianças explicada. Polícia notificou o CPS. Ele exalou. Elas não mentiram. Não que ele realmente acreditasse que o fizeram. Ele massageou as têmporas. Então, sem pensar, foi para a cozinha, pegou uma frigideira e quebrou 3 ovos. Ele não cozinhava o café da manhã há anos, mas algo na quietude da sala o fez querer preenchê-la com um aroma mais quente que a dor. Quando os ovos atingiram a frigideira, Ana se mexeu. Seus olhos se abriram instantaneamente. Alerta. Ela se sentou devagar, penteando as tranças para trás. Que horas são? Ela perguntou. Um pouco depois das 9. Joelle se mexeu, mas não acordou. O senhor fez ovos? Fiz. Ana se levantou, espreguiçando-se. A gente não é exigente. Imaginei. Ele serviu a comida sem comentários. Ovos, torrada, bacon da geladeira do frigobar que ele nunca tocava. Serviu suco de laranja em 2 copos. Empurrou-os pelo balcão em direção a ela. A Joelle pode comer quando acordar. Disse ele. Ana olhou para a refeição como se ela pudesse desaparecer. O senhor não precisava. Marcos deu de ombros. Talvez precisasse. Eles comeram em um silêncio quebrado apenas pelo raspar dos garfos. Não era confortável, mas também não era tenso. Marcos a observou por um momento. Dormiu bem? Já tive noites piores. Disse Ana. Isso não é bem uma resposta. Ela olhou para ele e disse com firmeza. Eu não durmo de verdade há um tempo. Não desde que a mamãe começou a tossir. Aquilo caiu com mais peso do que ela provavelmente pretendia. Joelle acordou no meio do café da manhã. Ela piscou para eles e resmungou algo ininteligível. Ana ajudou a se sentar e lhe deu pequenos pedaços de comida entre goles de suco. Seus movimentos eram gentis, práticos, maternais de uma forma que torceu algo fundo no peito de Marcos. Ele olhou para o relógio. 9h42. Vou ligar para os serviços de proteção à criança, disse ele. Ana não se abalou. Imaginei. Eles virão buscá-las até o meio-dia. Talvez antes. Ela sentiu em silêncio. Joelle olhou de um para o outro, a confusão se formando. Marcos pigarreou. Não é que eu não queira ajudar. É que existem regras. Processos. Eu sei, disse Ana. Mas algo em sua voz não era decepção. Não era surpresa também. Era costume. Ele pegou o telefone novamente. Mas então parou. O que acontece com vocês depois que eles as buscam? Ana deu de ombros. Depende. Às vezes é um lar coletivo. Às vezes um lar adotivo. Talvez nos separem. Eles dizem que tentam não fazer isso. Mas, eles fazem. Joelle se agarrou mais forte ao lado da irmã. Marcos encarou a parede. Depois a janela. Depois as próprias mãos. Os dedos apertando o telefone.
Vocês têm mais algum parente? Não. Mamãe disse que as pessoas pararam de ligar depois que o papai foi embora. A irmã dela está em Detroit, mas não escreve desde 2018. O relógio continuava a tic-taquear. Vocês não deveriam estar nesta situação, disse ele. Ela olhou para cima. Mas estamos. Ele suspirou e finalmente fez a ligação. 10 minutos depois, a recepção confirmou. O CPS chegaria em 1 hora. Ana não falou mais. Apenas ajudou Joelle a terminar sua torrada, lavou a louça sem que lhe pedissem e sentou-se com a irmã no sofá, os braços em volta dela. Marcos andava de um lado para o outro perto da lareira. Ele continuava olhando para a porta como se ela pudesse fazer algo. O que acontece com o senhor agora? Ana perguntou de repente. Ele piscou. Comigo? Sim. O senhor ligou para eles. O senhor fez a coisa certa. Então, o que o senhor faz depois? Ele não tinha uma resposta, porque sinceramente ele não sabia. Ele voltaria para as reuniões, provavelmente. Revisaria contratos. Participaria de chamadas com advogados, diretores financeiros, pessoas que nunca viram uma garotinha segurar a mão de sua mãe moribunda. Pessoas que nunca foram testadas de nenhuma maneira que realmente importasse. E então, sem aviso, Ana se levantou. Deveríamos esperar lá embaixo, disse ela. Não quero que eles subam aqui. Marcos deu um passo à frente. Vocês não precisam. Está tudo bem, disse ela. Joelle deslizou a mão na da irmã, os olhos brilhantes, mas secos. A gente vai para outro lar? Ela perguntou. Ana não respondeu. Mas Marcos respondeu. Eu ainda não sei. Eles estavam na porta quando ele os parou. Esperem. Ana se virou. Marcos as encarou por um longo momento. Eu não quero que vocês se separem. Isso não está certo. Ana franziu a testa incerta. Posso ligar para minha advogada. Fazer com que ela acompanhe o caso. Posso pedir para supervisionar, talvez. Garantir que vocês sejam colocadas em um lugar juntas. Ana o estudou cuidadosamente. Por quê? Ela perguntou. Porque cometi muitos erros na minha vida, disse ele. E ir embora agora seria mais um. Ela não disse nada. Mas assentiu uma vez. E Marcos soube, com uma clareza surpreendente, que algo havia mudado. Não apenas para aquela noite. Não apenas para elas, mas para ele também. Quando a mulher dos serviços de proteção à criança chegou, Marcos já havia feito 2 ligações e cancelado o resto do seu dia. O nome dela era Denise Valer, na casa dos 40, casaco cinza, prancheta na mão. Ela entrou na suíte com o olhar cansado de quem já viu muitas histórias tristes e não esperava muita novidade desta. Quando viu as meninas sentadas em silêncio no sofá, Joelle meio adormecida ao lado de Ana, sua expressão suavizou, mas apenas um pouco. O senhor deve ser o senhor Trenhou, disse ela, estendendo uma mão enluvada. Obrigada por ligar. Entendi que as crianças vieram diretamente ao senhor? Marcos assentiu. Ontem à tarde. A mãe delas faleceu durante a noite. Confirmei com o escritório do xerife. Denise olhou para as meninas. E elas estavam sozinhas desde então? Elas caminharam até meu prédio na tempestade. Seus olhos se ergueram surpresos. Naquela nevasca? Sim, disse Marcos. Ana ele acenou para a menina mais velha, disse que a mãe delas lhes disse para me encontrar. Denise se virou para Ana com um tom mais gentil. Querida, pode me dizer seu nome completo? Ana se endireitou. Ana Maxwell. Esta é a Joelle. Ela tem 5 anos. Denise anotou rapidamente e depois se agachou ao nível de Joelle. Oi, meu bem. Estou aqui para ajudar. Joelle não respondeu. Ela pressionou o rosto no lado de Ana. Ela não fala muito com estranhos, murmurou Ana. Ela fala à noite, enquanto dorme. Denise deu um aceno suave e compreensivo. Ela se levantou e se virou para Marcos. Teremos que colocá-las em um lugar hoje. Um lar temporário, provavelmente. Elas serão avaliadas juntas. Mas não posso prometer que ficarão assim. Se não encontrarmos um lar disposto a acolher as duas. Não interrompeu Marcos. Elas ficam juntas. Denise piscou, surpresa. Já falei com minha advogada, disse ele. O escritório dela ajudará na supervisão. Quero estar envolvido na colocação delas. Estou disposto a fornecer recursos, moradia, supervisão, o que quer que o sistema exija. O senhor não é parente, respondeu ela, na defensiva. Mesmo com influência, é complicado.
Não me importa o quão complicado seja. Não vou deixá-las se perderem no sistema de vocês. Os olhos de Ana se arregalaram ligeiramente com isso. Denise estudou Marcos. O senhor está dizendo que quer se tornar o guardião delas? Estou dizendo que estou disposto a fazer o que for necessário, até que a situação delas seja resolvida. Senhor Trenholm, este processo não é como adquirir ações. Há audiências, entrevistas, estudos domiciliares. Pode levar semanas, meses, às vezes anos. Tenho tempo, disse Marcos, e tenho espaço. Se o problema é papelada, posso te enterrar nela. Denise manteve seu olhar por um longo momento, depois suspirou. Tudo bem, vou marcar esta visita com uma nota especial. A revisão da guarda temporária pode começar, mas o senhor precisará passar pelos canais adequados. Até lá, elas vêm comigo. Não tenho autoridade para deixá-las aqui mesmo que quisesse. O maxilar de Marcos se contraiu. Posso segui-los? Pode, mas precisará ficar na sala de espera até que sejam processadas. Ele se virou para Ana. Ela encontrou seus olhos, incerta, mas não mais com medo. O senhor vai voltar? Ela perguntou em voz baixa. Sim, disse ele. Assim que me deixarem. Ela assentiu. Ok. Joelle agarrou o coelho de pelúcia com mais força enquanto Denise as ajudava gentilmente a vestir seus casacos. Marcos segurou a porta. Ana olhou por cima do ombro enquanto elas saíam para o corredor. Ele assentiu uma vez, firme. Eu falei sério, ele disse atrás delas. Vocês não estão sozinhas. Marcos esperou 3 horas e meia no centro de acolhimento do centro da cidade. O lugar era um labirinto frio de pisos de linóleo, cadeiras de plástico e vozes abafadas. Uma família em frente a ele discutia em espanhol. Um adolescente com o lábio machucado andava de um lado para o outro no corredor. Em algum lugar atrás de uma porta trancada, Joelle e Ana estavam sendo registradas, pesadas, fotografadas, processadas como pacotes em vez de pessoas. Sua advogada, Nora Langston, chegou 1 hora depois, blazer impecável, telefone zumbindo constantemente. Entrei com uma petição de guarda de emergência, disse ela. Mas você precisará se encontrar com um assistente social, passar por uma verificação de antecedentes e fornecer prova de um ambiente estável. Sou dono dos 5 últimos andares de um prédio. O que é ótimo, disse ela, mas eles vão querer mais do que dinheiro. Vão querer saber por que você está fazendo isso. Ele não respondeu imediatamente. Quando fez, sua voz era baixa. Porque não cheguei a tempo para meu próprio filho. E talvez desta vez eu possa fazer algo que importe. Ela fez uma pausa, depois assentiu uma vez. Isso serve. 2 horas depois, Denise retornou, a expressão indecifrável. Coloquei-as em um lar temporário na rua 45. Apenas irmãos, unidade única. Boa reputação, sem garantias de quanto tempo podem ficar. Quero o endereço, disse Marcos. Não tenho certeza se isso é apropriado. Ficarei do lado de fora. Só preciso vê-las entrarem em segurança. Ela o estudou. Faço este trabalho há 20 anos. A maioria das pessoas que oferece ajuda assim, desaparece quando a tinta seca. Não sou como a maioria das pessoas. Bom, disse ela, porque aquelas meninas não são como a maioria das crianças. Ela lhe entregou um pedaço de papel. Aqui, mas não abuse da sorte. Marcos seguiu o carro dela silenciosamente, seu Escalade zumbindo atrás do sedã dela. No lar adotivo, um prédio de 2 andares desgastado, mas limpo, ele observou do outro lado da rua enquanto Ana ajudava Joelle a sair do carro. Joelle olhou ao redor, incerta, até que seus olhos encontraram os de Marcos através do para-brisa. Ela não acenou. Ela não sorriu. Mas também não parecia com medo. Isso era o suficiente por enquanto. Enquanto Denise as conduzia pelas escadas, Ana se virou uma vez. Apenas por um segundo. Marcos deu um pequeno aceno. Seus ombros se endireitaram, e ela seguiu a irmã pela porta. Marcos ficou estacionado ali muito tempo depois que o sol mergulhou no horizonte, não porque não tivesse lugares para ir, mas porque às vezes, cuidar de alguém era a única coisa que você podia fazer, e desta vez ele se recusou a desviar o olhar. Fazia 3 dias que as meninas haviam sido colocadas no lar de acolhimento na rua 45, e Marcos Trenholm já havia passado pelo prédio pelo menos 1 dúzia de vezes. Nunca parando. Nunca entrando. Apenas circulando. Observando. Esperando.
Ele não falava com elas desde aquela manhã do lado de fora do centro de acolhimento, mas algo dentro dele não conseguia se livrar da imagem de Ana olhando para trás, de Joelle agarrando o coelho de pelúcia como se ele segurasse o último fio de seu mundo. Ele não havia contado a ninguém no escritório porque adiou repentinamente todas as reuniões. Nora Langston cuidava da papelada, formulários legais se acumulando em sua mesa em vez de relatórios de mercado. Seu assistente Ben perguntou gentilmente se ele estava bem. Marcos simplesmente dissera: cuide do que eu pedi, o resto pode esperar. Mas o tempo não esperava. Não para crianças. Não para o luto. No quarto dia, logo após o pôr do sol, ele estacionou novamente em frente à casa. Desta vez, ele saiu. O quintal era pequeno, cercado com um bordo envelhecido cujos galhos nos arranhavam a lateral do prédio. As janelas brilhavam com um tom âmbar fraco de dentro. Em algum lugar além delas, ele sabia que as meninas estavam terminando o jantar, ou escovando os dentes, talvez já enroladas para dormir. Um lugar cheio de estranhos. Um quarto com os cobertores de outra pessoa. Ele ficou perto da cerca por um longo tempo antes de ver movimento. Ana. Ela apareceu na janela do segundo andar, puxando a persiana para baixo. Então ela congelou. Seus olhos varreram a rua e o encontraram. Mesmo com pouca luz, ele a viu ficar tensa. Então algo cintilou em seu rosto. Não alívio, não alegria. Apenas um tipo silencioso de reconhecimento. Ela não acenou. Ele também não. Ela se virou e a persiana caiu. Marcos exalou longa e lentamente. Você vai ser preso se continuar rondando assim. A voz o assustou. Ele se virou e viu Denise Valer se aproximando. Café em uma mão, uma pilha de pastas na outra. Ela não parecia zangada, apenas cansada. Não esperava vê-lo aqui tão tarde, disse ele. Eu trabalho até tarde, respondeu ela. Você acha que todos esses arquivos se organizam sozinhos? Ele ofereceu um sorriso seco. Justo. Denise bebeu seu café, depois olhou para casa. Elas estão bem. A Joelle está quieta. A Ana é cuidadosa. Menina esperta. Observa tudo. Ela está acostumada a observar, disse Marcos. É como ela protegia a irmã. Denise deu um pequeno aceno. Elas passaram por um inferno, Sr. Trenholm. Não apenas a tempestade ou a morte da mãe. Eu investiguei mais a fundo. Havia relatórios arquivados sobre aquele trailer. Nada grave o suficiente para acionar uma remoção. Mas pobreza. Instabilidade. Aquelas crianças sobreviveram a mais do que sabíamos. O maxilar de Marcos se contraiu. O que acontece agora? O Conselho de Revisão se reúne na sexta-feira para determinar se sua petição de guarda se qualifica para consideração de emergência. Se sim, você terá permissão para visitas supervisionadas, e então passaremos para a próxima fase. E se não se qualificar? Então elas permanecem no sistema até que uma vaga de longo prazo apareça. Ele olhou de volta para casa. Quanto tempo as crianças geralmente ficam nesses lugares? Denise suspirou. Às vezes semanas. Às vezes anos. Ele não respondeu. Após um momento, ela acrescentou. Você não é o primeiro homem rico que tentou consertar algo. Mas é o primeiro que eu vejo que continua aparecendo. Eu falhei com alguém uma vez, disse ele. Meu filho. Não quero falhar com elas também. Ela não insistiu, apenas assentiu. E começou a caminhar em direção ao seu carro. No meio do caminho, ela se virou. Venha para a revisão na sexta-feira. Traga sua advogada. Traga um motivo melhor que a culpa. Ele não respondeu imediatamente. Então, eu irei. Na manhã seguinte, Marcos estava de volta ao escritório, mas não a negócios. Nora esperava em sua sala de conferências particular, com arquivos empilhados em pilhas organizadas sobre a longa mesa de Nogueira. Puxei registros escolares, formulários médicos, extratos de renda, disse ela. E redigi uma declaração pessoal sobre sua intenção. Mas não é isso que vai ganhar o caso. O que vai? Sua história. Não seu currículo. Não sua conta bancária. Você, ele exalou. Essa é a parte em que sou menos bom. Então melhore. Rápido. Ele se sentou. Pegou a caneta. E começou a escrever. Ele escreveu sobre Owen, seu filho. O menino que nunca passou dos 12 anos. O acidente. A culpa. O silêncio depois. Ele escreveu sobre como passou anos se enterrando em números e concreto e salas de reuniões.
fingindo que o mundo poderia ser reconstruído se você apenas ganhasse dinheiro suficiente. E ele escreveu sobre a batida na porta de seu SUV no meio de uma tempestade de neve e as duas meninas que abriram algo que ele pensava estar selado para sempre. No final, a declaração tinha 10 páginas. E não era sobre dinheiro. Bom, disse Nora, lendo. Mas você vai ter que dizer isso em voz alta. Na reunião do conselho de revisão daquela sexta-feira, Marcos sentou-se em frente a um painel de 3 pessoas. Um administrador, um terapeuta familiar e uma juíza de cardigan cinza. Ana e Joelle não estavam presentes. Denise sentou-se ao lado dele como testemunha. Marcos contou tudo a eles. Não com polidez, mas com peso. Sua voz não era suave, mas era firme. Quando perguntaram por que ele queria acolher 2 crianças que não eram de seu sangue, não de seu nome, ele disse, porque elas atravessaram uma tempestade para encontrar alguém em quem sua mãe confiava. Recuso-me a ser o fim dessa confiança. A juíza rabiscou algo. A terapeuta o estudou. O administrador apenas cruzou as mãos. Vamos deliberar, disseram eles. Marcos se levantou para sair. Pouco antes de chegar à porta, a juíza chamou, Senhor Trenholm. Ele se virou. Ela disse que o senhor sorriu para ela uma vez. É por isso que ela se lembrou de você. Marcos assentiu lentamente. Isso parece algo pequeno. A juíza balançou a cabeça. Às vezes, as coisas mais pequenas carregam o peso mais pesado. Lá fora, Marcos saiu para a luz do sol, o coração batendo forte. E pela primeira vez em muito, muito tempo, não parecia que um veredito era algo a temer. Parecia o começo de algo que finalmente poderia importar. O telefone tocou pouco antes do anoitecer. Marcos estava na janela de seu escritório, olhando para o tráfego que sangrava pela cidade como veias de luz. Ele não esperava que viesse tão cedo. Senhor Trenholm? A voz de Denise do outro lado era calma, mas tensa. O conselho chegou a uma decisão. Ele prendeu a respiração. Eles estão concedendo a guarda provisória. 60 dias. Transição supervisionada. Marcos fechou os olhos. O alívio não veio de uma vez. Ele se insinuou como o calor voltando para mãos congeladas. O que isso significa exatamente? Ele perguntou. Significa, disse Denise, que você poderá levá-las para casa. Hoje. Com condições. Ele não esperou pelo resto. 15 minutos depois, Marcos parou em frente ao lar adotivo na rua 45. Ele estacionou, atravessou o quintal com passos largos e bateu na porta como se já pertencesse ali. Uma mulher de rosto amável chamada Senhora Rita atendeu. Estávamos esperando por você, disse ela, a voz carregando tanto cautela quanto curiosidade. Marcos entrou na casa modesta limpa, um pouco desordenada com brinquedos e livros didáticos. Na sala de estar, Ana estava sentada no tapete, organizando as roupas de Joelle em um saco de supermercado de plástico. Joelle sentou-se ao seu lado, tentando fechar o zíper de seu coelho de pelúcia em uma jaqueta que claramente não fora feita para brinquedos. Ana olhou para cima. O senhor realmente veio. Eu disse que viria. Ela não sorriu imediatamente. Ela estudou seu rosto, procurando por hesitação, por arrependimento. Não encontrando nenhum, ela se levantou. E agora? Agora vocês vêm comigo. Se é isso que ainda querem. Joelle se levantou de um pulo. A gente não vai precisar ir para outro lugar de novo? Marcos se ajoelhou ao nível dela. Não, a menos que vocês queiram. Minha casa tem aquecedor, uma lareira e talvez, só talvez, travesseiros demais. Joelle deu uma risadinha, um som tão raro que assustou até sua irmã. Eles fizeram as malas rapidamente. Não havia muita coisa, uma pequena mala de lona, o coelho de Joelle e uma pasta de registros médicos e escolares que a senhora Rita entregou com um aceno de cabeça compreensivo. Boas meninas, disse ela. Elas não pediram muito, apenas ficaram juntas. Não pretendo separá-las, respondeu Marcos. Ela sorriu. Então você já está se saindo melhor que a maioria. A viagem de volta foi silenciosa no início. Joelle adormeceu no banco de trás, a cabeça balançando suavemente a cada curva. Ana sentou-se no banco do passageiro, de braços cruzados, mas não em desafio, mais como se estivesse se segurando. Marcos ajustou o aquecedor. Está aquecida o suficiente? Estou bem. Você não precisa fingir. Ela não respondeu. Apenas olhou pela janela. Após um momento, ela disse, e se eles nos levarem de volta? Você quer dizer depois de 60 dias? Ela assentiu.
então daremos a eles um motivo para não fazer isso. Que tipo de motivo? A verdade, que isso ele gesticulou entre eles não é temporário. Ela se virou para ele, cautelosamente. Mesmo que não sejamos como o Senhor, ele olhou para ela. Não quero que vocês sejam como eu disse ele. Quero que estejam seguras. Quero que sejam crianças. Eles não falaram mais até chegarem ao prédio. Na entrada, o porteiro enrijeceu ao reconhecer Marcos, e então seus olhos se voltaram para as meninas. Ele abriu a porta sem dizer uma palavra. Boa noite, senhor. Marcos assentiu. Elas estão comigo agora. A viagem de elevador foi silenciosa. As meninas olharam ao redor com olhos arregalados, mas não fizeram perguntas. Ainda não. Quando as portas se abriram para a cobertura, Ana hesitou no limiar. Não é só por esta noite de novo, é? Ela perguntou. Não, disse Marcos. Não só por esta noite. Ele as deixou explorar. A cozinha, os sofás, as altas janelas com vista para a cidade. Joelle descobriu o botão que acendia a lareira e gritou de alegria quando as chamas ganharam vida. Ana não se afastou muito da entrada. Gostaria de ver seu quarto? Marcos perguntou. Ela assentiu, ainda desconfiada. Ele as conduziu pelo corredor. Abriu a porta para uma suíte de hóspedes que fora redesenhada da noite para o dia, camas macias, prateleiras com livros, um mural de estrelas pintado em uma parede. Joelle correu para dentro instantaneamente. Parece um quadro. Ana entrou lentamente, passando os dedos pela estante. O senhor fez isso? Tive uma ajudinha, admitiu Marcos. Mas eu escolhi o mural. Ana se virou para ele. Por que estrelas? Porque quando todo o resto está escuro, você ainda pode encontrar seu caminho se olhar para cima. Ela piscou, depois olhou de volta para a parede. Joelle pulou na cama e abraçou um travesseiro maior que ela. Isso é mesmo nosso? Ela sussurrou. Marcos sorriu. Pelo tempo que vocês me quiserem. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas estavam de pijama e Joelle já dormia sob as cobertas, Ana saiu para a sala de estar. Marcos estava lá, olhando pela janela novamente. Não gosto de dormir com a luz apagada, disse ela. Ele assentiu. Vou deixar a luz do corredor acesa. Ela mudou o peso do corpo. O senhor tem pesadelos? Às vezes. O que o senhor faz quando os tem? Eu levanto, ando, faço café, me lembro que ainda estou aqui. Ana olhou para baixo. Eu costumava ir para a cama com a mamãe. Mesmo quando eu dizia que já estava grande. Você nunca está grande demais para um conforto, disse ele. Ela assentiu uma vez. E pela primeira vez deu um passo mais perto. Boa noite, Marcos. Ele se virou para ela, surpreso. Foi a primeira vez que ela disse seu nome. Boa noite, Ana. Ela se virou e caminhou suavemente de volta para seu quarto. E naquele momento silencioso, entre a luz da lareira e a porta aberta do corredor, Marcos sentiu algo mudar novamente. Não como antes. Desta vez, não era o peso da responsabilidade. Era o calor de um lar começando a se costurar. Um sim de cada vez. A primeira manhã de domingo na cobertura de Marcos chegou com uma luz solar dourada e pálida entrando pelas janelas do chão ao teto. A cidade estava excepcionalmente silenciosa, as ruas abaixo abafadas no silêncio do início do inverno. Marcos já estava na cozinha, vestindo um suéter cinza simples e jeans muito longe de seus ternos habituais. Ele quebrava ovos em uma tigela, o toque rítmico contra a porcelana estranhamente calmante. Enquanto batia, olhou por cima do ombro para a porta fechada do quarto onde Ana e Joelle agora dormiam. Exceto que não estavam mais dormindo. Joelle entrou na cozinha primeiro, o coelho debaixo do braço, o cabelo espetado em todas as direções. Ela esfregou um olho e subiu em um banquinho como se morasse ali a vida inteira. Bom dia, disse Marcos suavemente. É domingo? Ela perguntou, a voz sonolenta. É sim. Hoje a gente vai para a escola? Hoje não, disse ele, virando a omelete. Hoje a gente vai fazer panquecas grandes demais para o prato. Joelle sorriu. A mamãe nunca me deixava comer mais de uma panqueca. Ela dizia que açúcar me deixa barulhenta. Marcos riu. Vamos arriscar. Ana apareceu alguns minutos depois, já vestida de jeans e moletom. Seu cabelo estava preso para trás e seu rosto parecia sério, mas seus olhos suavizaram quando viu a irmã sorrindo sobre um prato de ovos e torradas. Eu não tinha certeza se a gente devia comer antes do senhor dizer alguma coisa, disse Ana. Isso não é um quartel militar, respondeu Marcos.
Você come quando está com fome. Joelle espetou um morango com o garfo e o ergueu. A gente tem fruta, fruta de verdade. Ana sentou-se lentamente, examinando a cozinha com uma curiosidade silenciosa. Não era mais desconfiança. Era estranhamento, lentamente se quebrando em possibilidade. Eles comeram juntos no grande balcão da cozinha, a luz do sol aquecendo a madeira polida. Marcos notou que Ana ainda mastigava com cuidado, nunca pegando mais do que precisava, sempre observando o prato da irmã como se pudesse ter que desistir do seu próprio. Após o café da manhã, Joelle arrastou Marcos para a sala de estar para mostrar como ela conseguia pular em um pé só segurando seu coelho. Ana ficou na cozinha, recolhendo os pratos antes que Marcos pudesse impedi-la. Você não precisa limpar, disse ele. Eu sei, respondeu ela, lavando um prato de qualquer maneira. Ele se apoiou no balcão. Quer sair hoje? Ela olhou para cima, surpresa. Aonde? Aonde você quiser. Museu, biblioteca, parque ou apenas uma caminhada? Ana hesitou, depois disse, a Joelle gosta de animais. Talvez em algum lugar com animais? Zoológico. Ela assentiu. Então zoológico será. Mais tarde naquela manhã, eles se agasalharam com casacos e cachecóis e foram para o zoológico do Central Park. A empolgação de Joelle foi instantânea e barulhenta, apontando para pinguins, rindo dos leões marinhos, fazendo dezenas de perguntas que Marcos fez o seu melhor para responder, muitas vezes com um sorriso e um dar de ombros. Ana, enquanto isso, ficou perto, mas quieta. Ela observava mais a Joelle do que os animais. Sua proteção nunca diminuiu, nem mesmo sob o peso da alegria. A certa altura, Marcos comprou 2 xícaras de chocolate quente e ofereceu uma a Ana enquanto Joelle saltitava por perto, observando os pandas vermelhos. Ela pegou, aquecendo as mãos. Este é o primeiro chocolate quente que eu tomo em 2 anos, disse ela. Ele piscou. Sério? Ela assentiu. A gente não podia pagar por extras. Mamãe dizia que cada dólar precisava durar o dobro. Marcos olhou para a pequena figura de Joelle pressionada contra o vidro. Sua mãe era forte. Ela tinha que ser. Ana bebeu a bebida lentamente. Mas ela nem sempre era doce. Ficava com raiva muitas vezes, principalmente quando estava com medo. Ele assentiu. O medo faz isso. Ana olhou para ele. O senhor já teve medo? Ele não respondeu imediatamente. Sim, disse ele finalmente. Quando meu filho ficou doente e quando ele morreu, tive medo de nunca mais sentir nada. Ana desviou o olhar, depois disse suavemente, eu não me lembro de ter chorado muito quando a mamãe morreu. Eu queria, mas parecia que se eu começasse, não pararia mais. Marcos olhou para ela, não como uma criança, mas como alguém que carregava muito para sua idade. Você não precisa provar nada a ninguém, disse ele. Nem a mim. Eles ficaram em silêncio por mais um tempo, observando Joelle fingir falar pinguinês. Naquela noite de volta à cobertura, Joelle adormeceu rapidamente, exausta da agitação do dia. Marcos trouxe um livro para Ana e o colocou gentilmente em sua mesinha de cabeceira. O que é isso? Ela perguntou. É sobre uma garota que precisa encontrar o caminho de volta para sua família. Pensei que você poderia gostar. Ana o pegou, os olhos percorrendo a capa. O senhor acha que sou como ela? Acho que você já passou por mais fogo do que a maioria dos adultos que conheço. Ela não respondeu. Marcos hesitou na porta. Quer a luz do corredor de novo? Ana assentiu. Então, após um momento, ela perguntou, por que o senhor está realmente fazendo tudo isso? Ele se virou e encontrou o olhar dela. Porque quero ser alguém que não vai embora de novo. Ela o encarou por um momento, depois assentiu uma vez. Ok. Marcos acendeu a luz do corredor e saiu. Na escuridão do quarto, Ana abriu o livro, os dedos percorrendo as bordas das páginas. Do lado de fora da janela, a cidade brilhava. E por dentro, pela primeira vez desde a morte de sua mãe, Ana não sentiu que precisava manter um olho aberto. Não esta noite. Não neste lugar. E talvez, apenas talvez, nunca mais. O elevador soou suavemente quando Marcos saiu no saguão de seu prédio, a gola do casaco levantada contra o vento do início de fevereiro que se infiltrava pelas portas giratórias. Fazia 2 semanas que as meninas haviam se mudado. 2 semanas tranquilas e de aprendizado, onde as rotinas matinais passaram de olhares cautelosos para olhares compartilhados, onde Joelle começou a cantarolar no café da manhã e Ana finalmente pediu para repetir.
Marcos nunca disse em voz alta, mas algo no ritmo da presença delas deu à sua vida uma estabilidade que ele não sabia que precisava. Naquela manhã, ao voltar de uma rápida ida ao supermercado, o porteiro, James, se inclinou com uma expressão incomum no rosto. Senhor Trenholm, aquele homem sobre quem o senhor perguntou. Ele apareceu de novo. Marcos parou. Que homem? Aquele que veio na semana passada. Alto, meia-idade, aparência meio rude. Disse que estava perguntando por alguém chamada Ana. Uma pressão lenta e fria se acumulou no peito de Marcos. Ele deu um nome? James assentiu. Nathan Maxwell. Marcos cerrou o maxilar. O que você disse a ele? Eu disse que não sabia de nada. Não disse que as meninas estavam aqui. Eu juro. Bom, se ele vier de novo, você o manda embora. E me liga. Imediatamente. James hesitou. Devo me preocupar? Ainda não sei, disse Marcos, mas vou descobrir. No andar de cima, Ana estava sentada no balcão fazendo o dever de casa. Joelle estava esparramada no tapete, desenhando animais que pareciam suspeitamente com os do zoológico. Ei, disse Marcos gentilmente, podemos conversar um minuto? Ana olhou para cima, sentindo a mudança em seu tom. Claro. Ele apontou para o corredor e ela o seguiu até o escritório. Ele fechou a porta atrás deles. Preciso te perguntar uma coisa, começou ele. Sobre seu pai. O rosto de Ana ficou imóvel, seus olhos endureceram ligeiramente, não com raiva, apenas desconfiados. O que tem ele? Alguém veio ao prédio. Disse que estava procurando por você. O nome dele é Nathan Maxwell. Ela não respondeu por vários segundos. Então, com a voz baixa, ela disse, ele não é nosso pai. As sobrancelhas de Marcos se ergueram. Mas vocês têm o mesmo sobrenome. Ele era o ex da mamãe, o pai da Joelle. Não meu, não de verdade. Ele foi embora antes da Joelle nascer. Apareceu uma vez quando a mamãe ficou doente, pedindo dinheiro. Disse que queria consertar as coisas. Mas tudo o que ele fez foi assustar a Joelle. Marcos sentiu um calafrio agudo percorrer sua espinha. Ele a machucou? Ele perguntou. Ana hesitou novamente. Não fisicamente, mas... Ela teve pesadelos depois. Mamãe disse para ele nunca mais voltar. E ele não voltou. Até agora, eu acho. Marcos ficou em silêncio por um instante. Então ele disse, se ele tentar entrar em contato novamente, vou garantir que seja por meios legais. Você não precisa vê-lo, a menos que queira. E não vou deixar nada acontecer com a Joelle. Ana olhou para ele então. Olhou de verdade. E pela primeira vez havia algo próximo à confiança em sua expressão. Obrigada, ela sussurrou. Mais tarde naquela noite, depois que Joelle adormeceu com os braços abertos como uma estrela do mar, Marcos ficou perto da lareira com Nora no viva voz. Este Nathan Maxwell tem antecedentes, disse ela. Nada violento, mas 2 acusações de fraude e uma carteira de motorista suspensa. Ele pode reivindicar a guarda? Apenas se ele entrar com o pedido e provar a paternidade, disse Nora. E mesmo assim podemos contestar. Especialmente se Ana e Joelle testemunharem que ele é uma ameaça ou inadequado. Ele ainda não entrou com o pedido? Ainda não. Mas se ele está aparecendo sem ser convidado, pode estar testando as águas. Marcos encarou as chamas. Quero estar pronto se ele o fizer. Você já está fazendo mais do que a maioria. Após a ligação, Marcos encontrou Ana sentada na cozinha mal iluminada, segurando uma xícara de chá grande demais para suas mãos. Ela olhou para cima quando ele entrou. Não consegue dormir? Nem tentei, disse ela. Muitos pensamentos. Ele se sentou em frente a ela. Você não precisa mais ser a única de vigia. Eu sei, disse ela. Mas seus dedos se apertaram mais em torno da caneca. Então ela disse algo que ele não esperava. Não quero voltar para o sistema. Você não vai voltar. Se ele entrar com algo, nós lutamos. Ela engoliu em seco. Promete? Marcos se inclinou para a frente. Com tudo que eu tenho. E pela primeira vez desde que se conheceram, Ana lhe deu um sorriso pequeno e honesto. No dia seguinte, Marcos entrou com o pedido de guarda permanente. Os papéis eram grossos, densos, cheios de jargão jurídico, mas significavam uma coisa: ele não estava deixando espaço para dúvidas. A linha de batalha estava traçada. Naquela tarde, Joelle chegou em casa da escola com um pedaço de papel na mão. Eu desenhei nossa casa, disse ela com orgulho. Veja, essa sou eu, essa é a Ana e esse é o senhor. Marcos se inclinou para olhar.
Era um retângulo alto com grandes janelas, estrelas no céu e 3 figuras de palito de mãos dadas embaixo dele. Ele apontou para si mesmo. Esse sou eu. Joelle assentiu. O Senhor é o mais alto. O Senhor segura nossas 2 mãos pra gente não voar com o vento. Marcos engoliu em seco. Ana, de pé atrás dela, observou a troca em silêncio. Então ela se aproximou, pegou um ímã e prendeu o desenho na geladeira. Ficou bom aí, disse ela suavemente. E assim, sem cerimônia, sem mais uma palavra, o apartamento se tornou algo mais do que um lugar. Tornou-se deles. A batida veio em uma tarde de quinta-feira. Foi forte e deliberada. O tipo de batida que fez Marcos parar no meio da conversa e olhar instintivamente para a porta da frente. Ele estava em uma chamada de Zoom, finalizando um contrato de construção no Arizona. O engenheiro do outro lado da tela estava explicando os projetos quando Marcos levantou a mão e disse: "Preciso de um momento." Ele se levantou da mesa e caminhou pela cobertura, o peso da inquietação crescendo a cada passo. Ana e Joelle ainda estavam na escola. Ele havia verificado as câmeras de suas salas de aula 1 hora antes. Nora havia prometido ligar se algo mudasse na papelada da guarda. Esta não era a batida dela. Quando Marcos abriu a porta, o corredor parecia mais frio do que o normal. Do lado de fora estava um homem que ele nunca conhecera, mas reconheceu imediatamente. Nathan Maxwell. Ele era mais magro do que o esperado. Cabelo oleoso, constituição magra, jaqueta de couro marrom com zíper até a metade sobre um moletom cinza. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos, mas sua postura era casual, até confiante. "Senhor treinou, certo?" disse ele, os lábios se curvando em um sorriso forçado. "Meu nome é Nathan. Nathan Maxwell." Marcos não respondeu. Ele não abriu mais a porta. Nathan continuou. "Acho que está na hora de termos uma conversa, de homem para homem." "Acho que não temos nada para conversar", disse Marcos com firmeza. "Ah, acho que temos sim", respondeu Nathan, os olhos brilhando. "Sobre a Joelle e a Ana. Ouvi dizer que elas estão morando com você agora." "Meninas doces, especialmente a menorzinha. Sempre tive um carinho especial por ela." O maxilar de Marcos se contraiu. "Elas estão seguras aqui. É tudo que importa." Nathan se inclinou um pouco mais, baixando a voz. "Veja bem, essa é a questão. Eu sou o pai dela, da Joelle. Legalmente ou não, sou sangue e tenho direitos. Você tem antecedentes", disse Marcos bruscamente. 2 acusações de fraude e uma carteira de motorista suspensa. "Você não aparece há anos. Não pode voltar e fazer exigências." "Não estou exigindo", disse Nathan, levantando as mãos. "Apenas pedindo. Talvez a gente possa chegar a um acordo. Eu a vejo de vez em quando. Sem advogados, sem datas no tribunal. Você me ajuda, eu desapareço." Marcos estreitou os olhos. "Você está tentando me chantagear?" Nathan sorriu. Chantagem é uma palavra tão feia. Marcos deu um passo à frente, fechando o espaço. "Saia da minha propriedade. Se eu te ver de novo perto deste prédio, perto das meninas, não serei tão educado." O sorriso de Nathan desapareceu. "Você acha que só porque tem um apartamento chique e uma carteira gorda pode bancar o paizinho? Não estou bancando nada. Estou protegendo elas. E se você chegar perto delas de novo, vou te enterrar em tanto fogo jurídico que você vai engasgar com as cinzas." O maxilar de Nathan se contraiu, mas ele não insistiu. "Você está cometendo um erro." Marcos não respondeu. Ele simplesmente fechou a porta. Ficou ali por um longo momento, respirando com dificuldade, ouvindo o silêncio que se seguiu. Sem passos. Sem ecos de retirada. Apenas um silêncio frio e quieto pressionando ao seu redor. Ele pegou o celular e ligou para Nora. "Ele esteve aqui", disse ele. "Nathan Maxwell. Vou entrar com uma ordem de restrição imediatamente", respondeu ela. "Houve alguma ameaça?" "Nada direto. Mas está por vir." Ele queria um acordo. Ele queria acesso. "As meninas sabem?" Ainda não, disse Marcos, a voz baixa. Não queria assustá-las. "Marcos, se ele entrar com um pedido, ele não vai ganhar", disse Marcos. "Não vou deixar." Naquela noite, as meninas voltaram para casa com o cheiro de rolinhos de canela e jazz tocando suavemente no alto-falante da cozinha. Marcos estava no fogão, mexendo uma panela de sopa, quando Joelle entrou correndo. "Adivinha? Eu li um livro inteiro hoje, sozinha." Marcos se ajoelhou e abriu os braços. "Isso é incrível."
Joelle o abraçou. Ana veio atrás, mais devagar, observando seu rosto com uma intuição silenciosa. Ela podia sentir que algo estava errado. Ela sempre podia. Mais tarde, depois que Joelle foi para a cama e estava quase dormindo, Ana foi para a sala de estar, onde Marcos estava sentado com um livro que não estava realmente lendo. Aconteceu alguma coisa, disse ela. Não era uma pergunta. Marcos pousou o livro. Você está certa. Alguém veio à porta hoje. O Nathan. O rosto dela escureceu. O que ele queria? Ver vocês. Ou me forçar a deixá-lo. Ele insinuou ameaças. Depois foi embora. Ana cruzou os braços. Ele não vai desistir. Já liguei para minha advogada. Estamos entrando com uma ordem de proteção de emergência. Mas preciso te perguntar uma coisa. Ela olhou para cima. Se isso for para o tribunal, se ele tentar lutar pela guarda, você vai contar à juíza o que aconteceu antes? O que você se lembra? Ana hesitou. Então, lentamente ela disse, eu me lembro dele gritando com a mamãe, quebrando coisas. A Joelle gritando no outro quarto. Lembro dele pegando dinheiro da bolsa dela quando ela estava doente. Sua voz baixou para quase um sussurro. Lembro de pensar que ele levaria a Joelle um dia e nunca mais a traria de volta. Marcos assentiu. Isso é o suficiente. Se você estiver disposta a dizer isso no tribunal, vai importar. Eu vou fazer isso, disse ela. Não vou deixar ele machucá-la. Naquela noite, Marcos ficou na porta do quarto de Ana depois que ela entrou, olhando para as estrelas pálidas no mural da parede. A cidade além da janela estava quieta, mas algo havia mudado novamente. Este não era mais um capítulo tranquilo. Era uma batalha, e ele havia escolhido seu lado. Ele entrou em seu escritório e começou a redigir sua declaração pessoal para o tribunal. Sem advogados, sem editores, apenas a verdade. Quando se tratava de proteger aquelas meninas, ele lutaria como um homem que não tinha mais nada a perder. Porque em algum lugar entre rolinhos de canela, luzes de corredor e desenhos de palitos, ele encontrara algo pelo qual viver novamente. E não ia desistir, não sem uma guerra. O tribunal não era grandioso, era modesto. Escondido no terceiro andar de um prédio governamental envelhecido no sul de Manhattan, luzes fluorescentes zumbiam no teto, lançando um brilho frio sobre os bancos de madeira. O cheiro de café e papel velho pairava nas paredes. E, no entanto, para Marcos, parecia a sala mais importante do mundo. Era a audiência. Nathan Maxwell havia entrado com o pedido de reconhecimento de paternidade e guarda parcial de Joelle. Apenas dias após sua visita indesejada, seu nome apareceu no sistema, seguido por uma enxurrada de manobras legais. Nora agiu rápido, reunindo documentação, declarações, registros escolares, históricos de saúde e, o mais crucial, depoimentos sobre o caráter de Ana e Marcos. Marcos sentou-se na frente, vestido com um terno azul marinho, ombros eretos. Seus olhos raramente deixavam a porta. Ele não precisava ver Nathan novamente, mas precisava ter certeza de que o homem apareceria. Ele tinha que enfrentar isso. Ana e Joelle esperavam em uma sala ao lado com uma assistente social, a pedido do tribunal. Joelle trouxera seu coelho. Ana trouxera o silêncio. Quando Nathan finalmente chegou, parecia que havia pego emprestada a respeitabilidade de outra pessoa. Jaqueta limpa, camisa para dentro, uma pasta que ele não sabia carregar. Mas seus olhos eram os mesmos calculistas e frios. A juíza, uma mulher de meia-idade chamada Argrove, entrou sem alarde. Sua toga arrastava um pouco atrás dela enquanto ela se sentava e examinava os papéis à sua frente. Esta é uma audiência sobre a guarda e tutela da menor Joelle Maxwell, disse ela, a voz precisa e clara. O Sr. Nathan Maxwell busca o reconhecimento de paternidade e guarda parcial. O Sr. Marcos Trenhot solicita a guarda sob os estatutos de proteção familiar de emergência. Ela olhou para cima. Sr. Maxwell, o senhor tem representação? Estou me representando, meritíssima. A juíza deu um breve aceno, depois se virou para Nora. Senhora Langston, prossiga. Nora se levantou, confiante e composta. Meritíssima, meu cliente forneceu provas abrangentes da ausência prolongada do Sr. Maxwell na vida da criança, seu histórico de instabilidade financeira, acusações anteriores de fraude e um registro de contato errático. Também apresentamos o testemunho da irmã mais velha da criança, Ana, documentando abuso verbal e emocional por parte do peticionário. A juíza Argrove ergueu uma sobrancelha. E a menor está preparada para testemunhar? Está, disse Nora.
Com sua permissão. A juíza olhou para Marcos. Senhor Trenholm, o senhor está ciente do que isso pode fazer à criança? Eu não pedi, ela disse Marcos em voz baixa. Ela me pediu. Uma onda percorreu o tribunal. Minutos depois, Ana foi escoltada para dentro, vestindo suas melhores roupas, um cardigã azul sobre um vestido branco liso. Ela caminhou altiva, queixo erguido, mas Marcos podia ver suas mãos tremendo ao lado do corpo. Ela se sentou ao lado do banco da juíza e olhou para frente, sem nunca olhar para Nathan. Ana disse à juíza gentilmente: você entende por que está aqui? Ana assentiu. Pode me dizer o que você se lembra sobre o Sr. Maxwell? Ana falou devagar, a voz firme apesar da suavidade. Ele morou com a gente por um tempo antes da Joelle nascer. Mamãe disse que ele não ficava muito em casa. Mas quando ficava, ele gritava. Quebrava coisas. Bebia. Uma vez me escondi no armário com a Joelle quando ele estava gritando com a mamãe. Achei que ele ia bater nela. A sala ficou em silêncio. A juíza se inclinou para a frente. Ele já machucou você ou a Joelle fisicamente? Não, disse Ana. Mas a Joelle ainda acorda com medo às vezes. Ela se lembra da voz dele. E o que você quer, Ana? Ela olhou para Marcos. Seus olhos não vacilaram. Quero ficar onde estamos com o Sr. Trenholm. Ele nos faz sentir seguras, como se importássemos. A juíza Hargrove assentiu lentamente. Obrigada, Ana. Você foi muito corajosa. Ana desceu do banco e voltou para a sala ao lado sem nunca olhar para Nathan. Marcos sentiu uma onda de algo entre orgulho e tristeza. Nenhuma criança deveria ter que testemunhar assim, mas ela o fez. Nathan se levantou em seguida. Sua voz era uma mistura de bravata e desespero. Eu só quero fazer parte da vida dela, disse ele. Eu errei, claro. Mas as pessoas mudam. Aquele homem, ele apontou para Marcos. Ele é rico. Ele pode comprar qualquer coisa. Eu sou o sangue dela. Isso deveria contar. A juíza o estudou cuidadosamente. Conta sim, Sr. Maxwell. Mas o tempo, o cuidado e a ausência também contam. Ela se virou para Marcos. Deseja falar? Marcos se levantou. Ele caminhou até a frente e olhou para a juíza sem se exibir, apenas firme. Conheci essas meninas em uma noite gelada. Elas não tinham mais ninguém. Não me meti porque queria bancar o Salvador. Me meti porque a mãe delas uma vez confiou em mim com uma gentileza que nunca retribuí. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquilo assentar. Perdi um filho anos atrás e pensei que meu coração havia terminado com a paternidade. Mas Ana e Joelle, elas trouxeram algo de volta. Não quero substituir ninguém. Só quero dar a elas o que toda criança merece: estabilidade, calor, um futuro. Ele olhou brevemente para Nathan. E não vou deixar ninguém ameaçar isso. A juíza Hargrove ficou em silêncio por um longo momento. Então ela falou. Este tribunal reconhece o testemunho emocional apresentado hoje. Também reconhece as complicações legais, Sr. Maxwell. O senhor tem o direito de solicitar um teste de paternidade. Mas, dada a ausência de envolvimento anterior e a clara preocupação com o bem-estar da criança, estou concedendo ao Sr. Trenholm a guarda de emergência contínua, com permissão para solicitar a guarda total. Esta ordem permanecerá em vigor enquanto se aguarda uma revisão adicional. Nathan desabou. Marcos exalou, a tensão finalmente se quebrando. Quando Ana voltou para o seu lado, ela não disse nada, apenas deslizou a mão na dele. Joelle saiu correndo dos braços da assistente social um momento depois, coelho a tiracolo, e se agarrou à perna de Marcos. A gente já pode ir para casa? Ela perguntou. Ele se ajoelhou. Podemos. Enquanto saíam para a luz do sol, o vento batia em seus rostos, mas não parecia mais tão frio. Não mais. Eles estavam saindo do medo para algo real, e as portas atrás deles se fecharam não em um capítulo, mas em uma ameaça que nunca mais os definiria. Fevereiro deu lugar a março com um degelo relutante. A neve ainda se agarrava às bordas das calçadas como velhas memórias se recusando a derreter, mas o ar havia mudado, menos amargo, mais paciente. E dentro da cobertura de Marcos Trenholm, a vida começara a se assemelhar a algo estável. A audiência no tribunal não resolveu tudo. Nathan ainda podia apelar, mas por enquanto as meninas estavam seguras e na frágil quietude dos dias que se seguiram, Marcos percebeu quanta beleza havia nas rotinas comuns. Todas as manhãs, Ana ajustava seu alarme 15 minutos antes do de Joelle. Ela ia na ponta dos pés para a cozinha e ajudava Marcos a preparar as lancheiras,
cortando maçãs com o tipo de foco que a maioria dos adultos não possuía. Joelle, enquanto isso, havia adotado o hábito de começar todos os dias com a mesma frase: "Eu vou poder voltar para casa hoje?" Sim, Marcos dizia, sorrindo mesmo quando a pergunta doía. À noite, depois do dever de casa, do jantar e das risadas com a sobremesa, eles liam livros juntos. Às vezes, Joelle adormecia no meio de uma página, a cabeça inclinada no ombro de Marcos. Às vezes, Ana ficava acordada até mais tarde, fazendo perguntas silenciosas sobre coisas como impostos ou votação, ou o que acontecia se alguém esquecesse o número do seu CPF. Uma noite, ela lhe perguntou: "Você acha que a gente vai parar de olhar para as sombras algum dia?" Marcos olhou por cima da pia onde estava lavando a louça. "Como assim?" "Sabe", ela deu de ombros, secando os talheres tipo esperar alguém aparecer, para nos levar embora. Ele secou as mãos. "Vocês podem sempre olhar para as sombras, mas talvez um dia percebam que elas estão mais curtas do que costumavam ser." Ela não respondeu, mas naquela noite deixou a porta do quarto ligeiramente entreaberta, não totalmente aberta como antes, apenas o suficiente. 2 dias depois, uma carta chegou. Era do Tribunal de Família. Marcos abriu lentamente, os dedos cuidadosos. Nora o avisara que estava chegando uma atualização formal sobre os direitos de Nathan. Dentro, em letras pretas e nítidas, a carta confirmava que Nathan Maxwell não havia entrado com um recurso dentro do prazo. A guarda de emergência seria mantida, e a juíza estava avançando com o processo de concessão da guarda total. Marcos sentou-se à mesa de jantar e leu 2 vezes. Então ele chamou Ana e Joelle para a sala. "Aconteceu alguma coisa?" Ana perguntou imediatamente. "Não", disse Marcos, a voz firme. "Na verdade, aconteceu algo muito bom." Ele entregou a carta a ela. Ela leu devagar, os lábios se movendo enquanto absorvia as palavras. Quando terminou, passou para Joelle, que apertou os olhos e perguntou: "É dever de casa?" Marcos sorriu. "Não. Significa que vocês podem ficar, para sempre." Os olhos de Joelle se arregalaram. "Tipo, para sempre sempre." "Para sempre sempre", confirmou Marcos. Joelle gritou e girou em círculos. Ana sentou-se com força na cadeira mais próxima. Seu rosto não mostrava muita coisa, mas seus ombros relaxaram, como se algo pesado finalmente tivesse sido retirado. "Agora posso receber correspondência", disse ela suavemente, "e ter meu nome, este endereço." "Sim", disse Marcos. Eles comemoraram naquela noite com pizza, não do tipo chique, mas fatias gordurosas da lanchonete da esquina que Joelle gostava. Marcos as deixou beber refrigerante e ficar acordadas até tarde assistindo a desenhos animados antigos em fitas VHS que ele guardara e nunca usará. Em algum momento durante o 2º episódio, Joelle subiu no colo de Marcos e adormeceu, a cabeça aninhada sob seu queixo. Ana se encolheu na outra ponta do sofá, os pés debaixo de um cobertor, os olhos semicerrados, mas observando-os com uma reverência silenciosa. Marcos não se moveu. Ele pensou em todas as casas que construíra em sua carreira: arranha-céus, lofts, torres de escritórios. Mas nenhuma jamais pareceu assim. Nenhuma jamais o envolveu como uma promessa. Uma semana depois, Marcos recebeu uma ligação de Nora. "É melhor você se sentar para ouvir isso", disse ela, e aquele tom, meio animado, meio cauteloso, fez seu coração bater um pouco mais rápido. "Prossiga. A juíza está concedendo uma revisão final da guarda nos próximos 30 dias, e está pedindo uma última avaliação domiciliar. Procedimento padrão." Marcos assentiu. "Estamos prontos." Mas naquela noite, depois de colocar Joelle na cama e apagar as luzes, ele encontrou Ana parada na janela, de braços cruzados. "Tá tudo bem?" ele perguntou. "Eu vi um carro preto lá fora hoje. O mesmo do mês passado." O coração de Marcos pulou uma batida. "Você viu quem estava dentro?" "Não. Só estava estacionado do outro lado da rua." Ele foi até a janela, olhou para o quarteirão silencioso. Nada de incomum agora, apenas luzes e sombras. Mas o eco da preocupação dela pairava na sala. "Eu acredito em você", disse ele. Ela assentiu, mas não se moveu. Então ela disse: "Mesmo que o tribunal te dê a guarda, não significa que pessoas como Nathan desapareçam." Marcos colocou a mão no ombro dela. "Não, mas significa que não precisamos mais lutar sozinhos." Ela se virou para ele, os olhos perscrutadores. "O Senhor não vai nos mandar embora se ficar complicado." Sua voz não vacilou. "Não existe complicação grande o suficiente para isso." Ana finalmente desviou o olhar da janela.
Ok. Antes de ir para o quarto, ela estendeu a mão e deu um aperto rápido na mão dele. Não foi um abraço. Ainda não. Mas foi um começo. E Marcos entendeu então que a família não era feita de grandes gestos ou documentos judiciais. Era feita em noites de pizza e preocupações sussurradas. Em aprender quem verifica as sombras e quem fica entre você e elas. A avaliadora domiciliar chegou em uma manhã de quarta-feira, suas botas pretas estalando bruscamente nos pisos de mármore do saguão da cobertura. Seu nome era Clara Davis, uma mulher alta de quase 60 anos, com cabelos prateados, olhos verdes claros e uma prancheta que parecia permanentemente presa à sua mão esquerda. Ela tinha uma maneira eficiente, mas seu sorriso era caloroso, genuíno, não performático. Marcos apreciou isso. Ele passará a noite anterior limpando cada centímetro do apartamento, mesmo que não precisasse. Ana, ao pegar arrumando as almofadas pela quinta vez, e simplesmente dissera: ela está vindo para nos conhecer, não os móveis. Ainda assim, Marcos não conseguiu se conter. Esta visita importava. Senhor Trenholm, Clara cumprimentou quando ele abriu a porta. Obrigada por arranjar tempo. Claro, por favor, entre. As meninas estavam sentadas no balcão da cozinha quando Clara entrou. Joelle usava um vestido rosa e Maria chiquinhas, as pernas balançando sob o banco. Ana escolhera jeans e um suéter, o cabelo bem trançado. Ambas pareciam calmas, mas Marcos podia sentir a corrente de nervosismo. Clara também percebeu. Sei que avaliações domiciliares parecem algo saído de um romance de detetive, disse ela levemente, mas estou aqui apenas para entender o mundo de vocês. É só isso. Posso me sentar? Todos se reuniram ao redor da mesa da cozinha. Clara abriu sua pasta, examinando os documentos iniciais. Revisei a papelada preliminar de sua guarda, Sr. Trenholm. Um arquivo impressionante, mas hoje não é sobre papéis, é sobre pessoas. Ela se virou primeiro para Joelle. Joelle, qual é a sua coisa favorita sobre morar aqui? Joelle não hesitou. A banheira grande. E o Marcos faz panquecas com gotas de chocolate. Clara sorriu. Panquecas com gotas de chocolate. Isso é um padrão alto. Joelle assentiu seriamente. E não precisamos sussurrar aqui. Clara inclinou a cabeça. Vocês precisavam sussurrar antes? Joelle olhou para Ana. Não sei ao certo. Ana se manifestou. Nosso último apartamento tinha paredes finas. Mamãe estava doente. Ela precisava descansar. A gente se acostumou a ficar em silêncio. Clara anotou algo. E quanto a agora? Ana encontrou seu olhar. Agora a gente ri às vezes. Em voz alta. A avaliadora assentiu e se virou para Marcos. E você? Como essa experiência mudou sua vida? Marcos se preparou. Ele havia ensaiado para essa pergunta. Mas a resposta que deu não foi filtrada. Me trouxe de volta à vida, disse ele, simplesmente. Depois de perder meu filho, pensei que tinha fechado essa parte do meu coração. Mas essas meninas, elas me devolveram uma razão para me importar. Para ter esperança. Clara o estudou, depois disse: você se importaria se eu desse uma pequena volta pelo apartamento sozinha? Claro, fique à vontade. Ela caminhou lentamente, notando os detalhes. Os quartos das meninas estavam arrumados, cheios de pequenos sinais de conforto, bichos de pelúcia, desenhos, trabalhos da escola orgulhosamente colados nas paredes. O coelho de Joelle, bem alimentado e curioso, cheirou seus sapatos. No escritório de Marcos, ela parou em frente a uma foto de um menino, seu filho, sorrindo claramente em um uniforme de beisebol. Quando ela voltou, sua expressão era indecifrável. Só mais uma pergunta, disse ela, voltando para a cozinha. Como é um dia normal aqui? Marcos deixou as meninas responderem. A gente acorda, disse Ana. Prepara o café da manhã, vai para a escola. O Marcos busca a gente se não está trabalhando até tarde. A gente faz o dever de casa, acrescentou Joelle, e aí às vezes, ele lê para a gente, ou assistimos a filmes antigos. Clara escreveu algo, fechou a pasta e disse: obrigada. Isso foi muito encorajador. Enquanto arrumava suas coisas, ela acrescentou: o juiz terá meu relatório até a próxima semana. Farei questão de recomendar este lar, como sendo adequado e acolhedor. Joelle deu um pequeno grito de comemoração. Ana sorriu, não do tipo ensaiado e educado, mas um sorriso real. Quando Clara saiu, Marcos finalmente soltou o ar. Ok, disse ele, crise evitada. A gente passou? Perguntou Joelle. Vocês passaram há muito tempo, respondeu ele.
Naquela noite, enquanto o céu escurecia e as luzes da cidade piscavam como estrelas, Marcos cozinhou espaguete com almôndegas a pedido de Joelle. Enquanto comiam, ele se pegou observando-as mais do que o normal. Cada risada, cada garfada, cada olhar compartilhado entre as irmãs. Mais tarde, enquanto lavava a louça, Ana se aproximou. Posso te mostrar uma coisa? Ela perguntou. Claro. Ela lhe entregou uma folha de caderno dobrada. Nela, havia uma pequena redação, provavelmente escrita para a escola. Lia-se: meu lugar favorito no mundo. Algumas pessoas gostam de praias, outras de parques de diversão. Eu gosto de uma mesa de cozinha com 3 cadeiras. Uma para minha irmã, uma para mim e uma para o homem que não precisava ficar, mas ficou. Meu lugar favorito não é um lugar, é um sentimento. É a sensação de estar em casa. Marcos leu 2 vezes. Depois uma terceira. Ana, ele começou. Mas ela apenas balançou a cabeça e se afastou, envergonhada. Ele não a impediu. Simplesmente dobrou o papel e o guardou na carteira, atrás da carteira de motorista, ao lado de uma foto de seu filho. Mais tarde naquela noite, ele olhou pela janela enquanto a neve começava a cair novamente leve e lenta, como uma promessa. Sem mais visitas. Sem mais provas. Apenas a vida. E era o suficiente. A neve havia derretido na primeira semana de abril, dando lugar ao cheiro terroso do solo descongelado e dos parques da cidade em flor. Marcos observava o mundo do lado de fora de sua janela mudar, o cinza dando lugar ao verde, o silêncio cedendo ao canto dos pássaros e aos sinos das bicicletas. A primavera sempre trazia movimento e este ano, pela primeira vez em muito tempo, ele não a temia. Numa manhã de sábado, enquanto terminava de fazer o café, Joelle entrou correndo na cozinha usando suas galochas brilhantes, embora o sol estivesse brilhando. A gente pode ir na biblioteca? Ela perguntou sem fôlego. A Ana disse que sim, e eu quero pegar o livro com o dragão e a menina que fala com ele. Marcos olhou por cima da cabeça dela para a Ana, que se apoiava no batente da porta com um sorriso tranquilo. Ela está em uma missão, disse Ana. Marcos sorriu. Então vamos antes que ela perca o pique. A biblioteca não ficava longe, 10 quarteirões por um parque que começava a florescer e passando por um café na esquina onde Marcos sempre pedia muffins demais. As meninas iam na frente saltitando, apontando esquilos e discutindo se as nuvens pareciam mais dinossauros ou pipoca. Era o tipo de manhã que Marcos costumava pensar que pertencia apenas a outras pessoas. Dentro da biblioteca, Joelle foi direto para a seção infantil. Ana demorou mais, pairando no corredor de biografias. Marcos vagou em direção aos periódicos, folheando edições antigas da Arquitetural Digest, até que uma voz familiar atrás dele disse: não esperava te ver aqui, Marcos. Ele se virou. Parado atrás dele estava Alex Linford, um velho amigo de uma vida anterior. Eles fizeram faculdade juntos, construíram arranha-céus juntos e perderam o contato algum tempo depois que Marcos perdeu seu filho. Alex usava um casaco elegante e o ar confiante de quem ainda participava de conselhos consultivos e recebia ligações de prefeitos no meio do dia. Alex, disse Marcos lentamente. Já faz um tempo. 6 anos, confirmou Alex. Você sumiu. Eu precisava de espaço. Imaginei. Disseram que você tinha vendido tudo. Não pensei que estaria se escondendo em uma biblioteca. Marcos gesticulou em direção às meninas, agora aninhadas em um puff. Não estou me escondendo. Estou sendo pai. Alex seguiu seu olhar. Suas? Em todos os sentidos que importam. Alex o estudou. Você sempre fez as coisas em grande estilo. Acho que isso não é exceção. Marcos não respondeu. Alex se mexeu. Na verdade, eu vim te procurar. Estamos lançando um novo projeto de habitação urbana, revitalizando bairros mais antigos com modelos sustentáveis. Eu poderia usar uma voz como a sua novamente. Alguém que realmente se importa com a alma dos edifícios. Era tentador. A velha coceira despertou aquela que vinha com plantas, orçamentos e a emoção de moldar horizontes. Agradeço, Alex, disse Marcos, mas eu tenho algo mais importante agora. Alex assentiu, mas havia um brilho de incredulidade em seus olhos. Me avise se mudar de ideia. Vamos começar as obras em julho. Ele entregou um cartão a Marcos, depois saiu com um sorriso educado e um passo decidido. Marcos se virou de volta para as meninas. Joelle acenou com um livro no ar, vitoriosa. Ana lhe deu um olhar que dizia que ela tinha visto toda a troca e perguntaria sobre isso mais tarde.
No caminho para casa, eles pararam para tomar sorvete. Ana não perguntou sobre Alex até que estivessem sentados em um banco de parque, com as casquinhas de sorvete derretendo ao sol. Era alguém de antes? Ela perguntou. Sim, disse Marcos honestamente. A gente trabalhava junto. É por isso que você pareceu triste por um segundo? Marcos hesitou. Ele me lembrou de quem eu costumava ser. Você sente falta? Ele pensou sobre isso, depois balançou a cabeça. Sinto falta de algumas partes, mas não mais do que amo o que tenho agora. Ana pareceu aceitar isso. Ela deu uma lambida lenta em sua casquinha, depois perguntou, você faria de novo? Tipo, acolher a gente? Em um piscar de olhos disse Marcos. Mesmo que eu soubesse de todas as partes difíceis. Ana não respondeu. Mas quando Joelle terminou sua casquinha e sujou a bochecha de chocolate, Ana estendeu um guardanapo e limpou suavemente. Naquela noite, depois que as meninas foram para a cama, Marcos sentou-se na varanda, com o cartão de Alex ainda no bolso. A cidade zumbia abaixo, uma pulsação de oportunidade e ambição. Ele poderia voltar. Ele poderia construir novamente. Mas ele já estava construindo tijolo por tijolo silencioso. Dentro das paredes de um lar cheio de risadas e esperança cautelosa, ele não precisava de mais horizontes. Ele havia encontrado seu legado na forma de duas meninas que o ensinaram a viver novamente pela primeira vez. Ele estava pronto para parar de fugir do passado e começar a construir algo duradouro, não em aço ou vidro, mas em amor. Abril deu lugar a maio como uma promessa sussurrada. Os dias ficaram mais longos e o vento não cortava mais. As janelas da cobertura ficavam abertas agora, trazendo os sons da cidade e a música que Joelle tocava quando pensava que ninguém estava ouvindo. Marcos havia se estabelecido em um ritmo que nunca esperava: manhãs de escola, noites de leitura, panquecas de domingo e a constante surpresa de encontrar nova alegria em coisas simples. Mas a vida tem um jeito de pressionar velhas cicatrizes quando você menos espera. Aconteceu tarde em uma noite de quinta-feira. Marcos tinha acabado de revisar um conjunto de plantas pro bono para um jardim comunitário que sua fundação estava ajudando a financiar. As meninas estavam dormindo, a lava-louças zumbia ao fundo. Tudo parecia parado até que ele ouviu 3 batidas. Suaves, nítidas. Na entrada de serviço do apartamento. Ele congelou. Pouquíssimas pessoas sabiam que aquela porta existia. Era usada principalmente por funcionários, manutenção e aqueles confiáveis o suficiente para ter as chaves de partes da vida de Marcos que poucos conheceram. Ele se levantou silenciosamente e atravessou o chão. As luzes do corredor diminuíram automaticamente atrás dele. Ele alcançou a gaveta lateral perto do armário onde guardava o taser e o puxou sem fazer barulho. A última vez que alguém inesperado apareceu na porta tinha sido Nathan, mas Nathan estava legalmente impedido agora. Ele abriu a porta apenas o suficiente para ver. A mulher do outro lado parecia exausta. Rosto pálido, olhos avermelhados, cachos escuros presos em um coque desgrenhado. Ela usava um casaco bege gasto e não segurava nada além de uma pasta de Manila apertada contra o peito. Ela parecia alguém que sentiu frio por muito tempo, mesmo no ar quente. Senhor Trenhou? Ela perguntou com a voz rouca. Marcos não abriu mais a porta. Quem é você? Meu nome é Kendra. Kendra Williams. Eu era amiga da Maria, a mãe da Joelle e da Ana. O coração de Marcos falhou uma batida. Kendra olhou para baixo. Ela não tinha muitos amigos no final, mas eu era uma deles. Eu prometi a ela que ficaria longe. Ela não queria que as meninas se envolvessem em mais confusão. Mas, eu encontrei algo e acho que você precisa ver. Ela estendeu a pasta de Manila. Marcos a pegou lentamente, seus dedos roçando a borda. No momento em que a tocou, ele soube. Isso não era apenas papelada. Parecia mais pesado do que isso. Kendra deu um passo para trás. Eu não quero nada. Nem dinheiro nem atenção. Eu só quero saber que aquelas meninas estão seguras, e se esta pasta pode ajudá-las a continuar assim, você saberá o que fazer. Marcos olhou para ela novamente, para o peso que ela carregava nos olhos, a finalidade de sua postura. Por que agora? Porque eu vi o Nathan há 2 noites bêbado em um bar em frente ao meu antigo apartamento. Ele estava se gabando para um homem de chapéu de cowboy que finalmente tinha encontrado uma vantagem. Ele disse que você era rico, mas ingênuo, que cederia se soubesse a verdade. Que verdade? Kendra deu um sorriso quebrado. Eu não sei de tudo, mas o que está nessa pasta?
pode te dizer mais do que ela jamais pôde. Marcos assentiu. Obrigado. Ela se virou, já entrando nas sombras do corredor. Você vai ficar bem? Ele chamou atrás dela. Ela parou. Eu já fiquei bem antes. Vou encontrar um jeito de novo. A porta se fechou suavemente atrás dela. Marcos ficou ali por um longo momento, com a pasta na mão. Então, ele foi para seu escritório, sentou-se em sua mesa e a abriu. Dentro havia cartas escritas à mão, algumas na caligrafia familiar de Maria, outras em letras de forma que ele reconheceu de correspondências antigas. De Nathan. Havia recibos, faturas de hospital, uma certidão de nascimento com edições suspeitas e, bem no fundo, uma foto gasta de um bebê. No verso, Maria havia escrito com caneta desbotada. Não é dele, não é do Nathan, mas eu não podia contar para ela. Ela era muito pequena. Marcos leu aquela frase repetidamente. Não é dele? Ele voltou para a certidão de nascimento. A de Joelle. E ao lado do nome do pai, em branco. Marcos recostou-se na cadeira sem fôlego. Joelle não era filha de Nathan. Ele deveria ter sentido alívio. Em vez disso, sentiu fúria de Nathan por usar o medo como vantagem, de Maria por carregar esse segredo sozinha e, acima de tudo, de um mundo onde tantas mulheres tinham que fazer escolhas impossíveis para manter seus filhos seguros. Na manhã seguinte, Ana o encontrou na mesa da cozinha, café intocado, a pasta ainda aberta. O que há de errado? Ela perguntou. Marcos olhou para ela tão composta, tão firme para sua idade. Ele estendeu a pasta. Ela leu. Lentamente, seus dedos tremendo. Quando ela ergueu os olhos, havia lágrimas em seus olhos. Não medo, mas algo como libertação. Eu sempre pensei. Ela sussurrou. A Joelle não se parece com ele. Ela nunca teve os olhos dele. Ela não tem, disse Marcos. Ana pegou a foto do bebê. Você acha que a gente vai saber quem é o pai de verdade dela? Eu não sei, disse Marcos honestamente, mas vamos garantir que ele não seja quem a define. Ana assentiu. Mais tarde, quando Joelle acordou, eles não contaram tudo a ela. Ainda não. Mas Marcos a abraçou um pouco mais forte, e quando ela perguntou se ele ainda lera para ela antes de dormir, ele disse, sempre. Porque naquele momento apenas duas coisas importavam. Ela estava segura, e ela era amada. E agora ele tinha a verdade para garantir que ela continuasse assim. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas entreabertas enquanto Marcos preparava o café, o aroma enchendo o espaçoso ambiente da cozinha. A cobertura parecia mais pesada hoje, mais solene, mais determinada, como se a verdade que eles descobriram pesasse no ar. Ana e Joelle sentavam-se na ilha, colorindo silenciosamente. O rosto de Ana estava composto, mas sua mão tremia levemente enquanto contornava um coração. Marcos colocou canecas diante delas. Ovos em 10 minutos. Torrada extra se quiserem. Joelle se animou. Sim, por favor. Ana mergulhou o pincel na água, limpando toques de dourado. Marcos colocou gentilmente a fotografia da noite anterior sobre a mesa. Ana, disse ele suavemente. Joelle merece saber um dia. Acho que estaremos prontos para contar a ela quando ela perguntar. Mas até lá, seguimos em frente. Ana ergueu os olhos. Sem mentiras. Sem mantê-la nas sombras. Exatamente. Ele pegou as pastas. Já falei com a Nora. Manteremos tudo documentado. Estaremos preparados, não importa o que qualquer pai biológico possa alegar. Ana sentiu, traçando um dedo sobre a imagem. Ela é minha irmã, Marcos. Com sangue ou não? Ele sorriu, o orgulho emoldurando sua voz. Sempre. Mais tarde, Ana o encontrou no escritório. Ela ficou junto à janela, com as cortinas abertas para a cidade. Os pássaros cantavam lá fora, marcando a primavera. Pensei que você gostaria de ouvir isso. Ela começou, entregando-lhe um caderno em branco. Isso é meu agora. Marcos o virou, surpreso com suas páginas nítidas. Para Joelle, explicou Ana. Onde ela pode escrever coisas mais tarde. Sentimentos, lembranças, desenhos. Marcos engoliu em seco. Isso é lindo. Ela deu de ombros, recusando o elogio. Mas ele viu lágrimas brotando em seus olhos. Ela precisava desse espaço. Ambas precisavam. Vou mandar encadernar, disse ele. Couro, talvez. Fazer algo que ela possa guardar para sempre. Ana sorriu brevemente e depois se virou. Naquela tarde, eles visitaram um centro comunitário no Queens, financiado pela Fundação de Marcos.
Ele havia organizado um dia de voluntariado para as crianças locais construírem canteiros para um jardim escolar. As meninas foram junto, cautelosas, mas curiosas. Marcos observou Ana tirar as luvas e pintar uma prancha com pinceladas deliberadas, a testa franzida em concentração. Joelle corria atrás das crianças do bairro entre as mesas, o riso ecoando alegremente. Uma mulher mais velha parou na mesa do jardim. O seu lar de acolhimento? Marcos assentiu. Marcos, eu só quero te agradecer, disse ela com a voz suave, mas firme. Este jardim alimentará mais do que corpos. Alimentará a esperança. Marcos exalou. Atrás dele, Ana havia parado, olhado para cima, encontrando o olhar da mulher. Seus olhos trocaram um olhar silencioso. Força, cura, propósito. Naquela noite as meninas dormiram cedo. Marcos levou Ana para a sala de estar, entregando-lhe um prato com um pequeno pedaço de bolo. Quer continuar trabalhando na história? Ela assentiu, cortando uma linha nítida no glacê de chocolate. Ele sentou-se ao lado dela. Conte-me mais. Ela virou o caderno para uma página em branco. Quero escrever sobre nossa primeira noite aqui, disse ela, sobre como cair. Mas alguém nos pegou. Ela parou, depois sussurrou. Você é esse alguém para nós. Lágrimas encheram os olhos de Marcos. Ele as engoliu. Posso escrever isso? Sim. Eles se sentaram juntos sob a luz do abajur, escrevendo. Ele percebeu que o lar que construíram não era apenas segurança. Era confiança, consistência, a promessa de que não cairiam novamente. Pouco antes do amanhecer, Marcos saiu para a varanda. A cadeira de Ana estava vazia. A porta de Joelle estava silenciosa. Ele olhou para o céu, que se tornava um violeta pálido, e se sentiu à deriva. Mas dentro dele, algo sólido o ancorava. A pasta. O caderno. As meninas. O futuro compartilhado. Ele voltou para dentro. O caderno estava aberto em uma página já escrita. Ela encontrou um pai em uma casa cheia de estranhos, e ele encontrou uma família e duas meninas que o ensinaram a ficar. Ele pressionou a mão sobre as palavras, entendendo que cada palavra, cada dia, era mais um tijolo em uma fundação mais forte do que qualquer edifício que ele já havia projetado. E pela primeira vez, ele não precisava de outro horizonte para definir seu legado. Porque isso, este simples ato de proteção, amor e verdade, era mais duradouro. Era final de maio quando a paz de Marcos foi abalada novamente, desta vez não por uma batida, mas por uma presença. Ele tinha acabado de voltar de uma reunião escolar com Ana e Joelle. Joelle havia recebido um pequeno certificado por gentileza na sala de aula, que ela segurava com orgulho enquanto subiam de elevador para a cobertura. Marcos se sentia leve, aliviado por, após meses de luta, as coisas estarem, pela primeira vez, previsivelmente boas. Até que as portas do elevador se abriram no saguão. Lá, parado perto da recepção, estava um homem que Marcos não via há anos. Alto, impecavelmente vestido, magro como alguém que carrega o estresse no café da manhã. Seus olhos eram uma versão mais nítida do cinza azulado de Joelle, focados. O homem se virou ao som do elevador e encarou Marcos. Ana ficou tensa ao lado dele, ela também sentiu. Senhor Trenholm, disse o homem, dando um passo à frente. Acho que precisamos conversar. Marcos imediatamente se colocou na frente das meninas. Quem é você? Meu nome é Daniel Ross. O homem estendeu um cartão de visita. Acredito que eu possa ser o pai biológico da Joelle. O tempo desacelerou. Joelle olhou para cima. Ele é? Não, disse Marcos com firmeza, entregando-lhe o certificado. Suba com a Ana agora. Ana não discutiu. Pegou a mão de Joelle e a puxou silenciosamente para o elevador. As portas se fecharam. Marcos se virou para Daniel, o coração batendo forte. Como nos encontrou? Eu não encontrei, respondeu Daniel. Encontrei a amiga da Maria, a Kendra. Ela me deu uma pasta. Ela não tinha o direito. Ela disse que eu tinha todo o direito de saber se minha filha estava viva e segura. Ela não é sua filha, retrucou Marcos. A mandíbula de Daniel se tensionou. Talvez não na prática, mas eu tenho DNA, Marcos, e uma sensação crescente de que perdi 8 anos da vida dela. Marcos se manteve firme. O que você quer? Quero conhecê-la. Não estou aqui para brigar com você ou levá-la embora. Eu só quero conversar. Marcos o observou com atenção. Você sabia sobre ela? A voz de Daniel suavizou. Não, Maria e eu tivemos um caso breve.
Eu estava no exterior quando ela desapareceu. Quando voltei, ela tinha mudado de número. Pensei que simplesmente tinha acabado. Eu nunca soube que ela estava grávida. O aperto de Marcos em suas chaves se intensificou. E agora? Ele perguntou. Eu sou pai, Marcos. Tenho um filho de outro casamento. Cometi erros, mas quero fazer algo certo. Você quer aparecer de paraquedas na vida de uma criança? Uma que nem sabe seu nome? Não, disse Daniel lentamente. Quero fazer parte da história dela. Silenciosamente. Respeitosamente. Com a sua permissão. Marcos não respondeu. Ele não conseguia. Uma parte dele queria agarrar Daniel pelo colarinho, dizer para ele desaparecer. Outra parte, mais silenciosa, ouviu algo genuíno na voz do homem. Arrependimento. Resolução. Preciso de tempo, disse Marcos finalmente. Daniel assentiu. Eu entendo. Vou deixar isso com você. Ele entregou um envelope selado. Meu contato. Uma carta para ela. Você decide se ela vai ler algum dia. Então, sem outra palavra, Daniel se virou e saiu. Naquela noite, Marcos sentou-se na beira de sua cama com o envelope nas mãos. Ele não contou às meninas. Ainda não, mas a carta pesava em sua mesa de cabeceira. Ana bateu suavemente. Posso entrar? Ele assentiu. Ela se sentou ao lado dele. Era ele? Marcos não se fez de desentendido. Sim. Ela olhou para o envelope. O que você vai fazer? Eu não sei. Ana juntou as mãos no colo. Se fosse eu gostaria de saber. Não agora, mas eventualmente. Ele olhou para ela, essa menina que havia sobrevivido a tanto, que falava com mais sabedoria do que muitos adultos que ele conhecia. Ele diz que não quer a guarda. Ele seria um tolo se tentasse, disse Ana. O lugar dela é aqui, mas saber quem você é, isso importa. Marcos pegou a mão dela. Você tem razão. Ela sorriu tristemente. Eu geralmente tenho. No dia seguinte, Marcos se encontrou com Nora. Ela revisou os documentos que Daniel havia deixado. Verificou sua identidade. Ela foi cautelosa, mas pragmática. Legalmente, ele não tem direito algum, disse ela. Você é o guardião da Joelle. Isso não vai mudar, a menos que você permita. Mas as verdades emocionais raramente são limitadas por definições legais. Marcos assentiu lentamente. Eu o deixo entrar? Isso depende, disse Nora. Se você acredita que ele pode dar a Joelle mais do que ele pode tirar. Marcos suspirou. Ela é só uma garotinha. Ela ama coelhos e lápis de cor e acredita que panquecas curam a tristeza. Não quero que ninguém roube a simplicidade dela. Nora se inclinou. Então proteja-a. Mas não a proteja de si mesma. Naquela noite, ele sentou-se com Joelle, a sós. Querida, começou ele gentilmente. Você já se perguntou sobre seu pai? Joelle piscou. Você é meu pai. Sua garganta se apertou. Sinto-me honrado por ser, e sempre serei. Mas há alguém que pode ser seu pai biológico. Joelle inclinou a cabeça. Tipo, coisa de ciência? Ele sorriu. Sim, um homem que conheceu sua mãe há muito tempo. Ele não sabia sobre você até recentemente. Ele perguntou se poderia te escrever uma carta. Joelle pensou por um longo momento. Ele gosta de coelhos? Não tenho certeza. Ele gosta de panquecas? A gente pode perguntar. Ela assentiu lentamente. Ok, talvez. Eu posso ler a carta dele, mas só se você ficar comigo. Eu não faria de outra maneira, disse Marcos. Ele pegou o envelope e o entregou a ela, as mãos tremendo. Ela o abriu com cuidado, desdobrando as páginas. E juntos, sob a luz suave da cozinha, Joelle leu as primeiras palavras de outra parte de sua história, envolta com segurança nos braços do pai que a escolheu. O envelope tremia nas pequenas mãos de Joelle enquanto ela terminava de ler a carta. As luzes da cozinha brilhavam calorosamente ao redor deles. Mas por um momento o mundo pareceu parado. Marcos observou suas bochechas corarem enquanto ela lia as palavras bem escritas de Daniel Ross, palavras pesadas de desculpas e esperança. Ela dobrou a carta com cuidado e ergueu os olhos. Ele está arrependido, ela sussurrou. E ele diz que estava com medo quando foi embora. Marcos assentiu. Às vezes os adultos também têm medo. Joelle mordeu o lábio. Ele diz que quer me conhecer um dia, depois que estivermos prontos. O coração de Marcos se apertou.
Como isso te faz sentir? Ela deu de ombros. Eu me sinto curiosa, mas não quero que ninguém me leve para longe daqui. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Você pertence a este lugar, comigo, sempre. Ana juntou-se a eles na mesa, seus olhos firmes e gentis. Ele escreveu uma carta legal. Ela estudou Joelle. Se você quiser conhecê-lo, podemos conversar sobre isso juntas. Joelle olhou para a irmã. A presença de Ana era suficiente. Ela sentiu. Talvez um dia. Marcos engoliu em seco. Esse dia será seu para decidir. Na semana seguinte, a cobertura zumbia com uma introspecção silenciosa. A carta de Daniel repousava no balcão, intocada. As meninas mantinham suas rotinas escola, dever de casa, noites de panqueca, mas uma nova correnteza percorria seus dias. Questões sobre identidade, amor e pertencimento. Uma tarde, Marcos pegou um velho álbum de fotos da prateleira, fotos de seu filho. Férias antigas em família. Momentos espontâneos há muito enterrados. Ele o colocou na mesa de centro. Querem ver? Ele perguntou. Ana e Joelle se reuniram. Marcos virou páginas de risos, calçadões, bolos de aniversário e histórias para dormir. Ele parou em uma foto dele e de seu filho em um acampamento. Seu braço em volta dos ombros de Owen, ambos sorrindo largamente. Você parece feliz, disse Ana. Nós éramos, respondeu Marcos com a voz suave. Aquela felicidade. Ela me ensinou a amar. Eu a perdi uma vez, mas vocês, meninas, me ajudaram a encontrá-la novamente. Joelle tocou a foto. Ele se parece com você. Parecia, disse Marcos, piscando para afastar as lembranças. Só que menor. Eles viraram as páginas do álbum juntos. Cada foto, um eco em sua história compartilhada, uma história de perda unida por uma nova família. Naquele fim de semana, o mundo exterior refletia a plenitude da primavera. As flores desabrochavam nas floreiras das janelas. Os pássaros faziam ninhos nas árvores próximas. Apesar de os fins de semana serem sagrados para as tarefas, Marcos reservou um tempo para um passeio em família. Eles pegaram uma balsa para Staten Island. Joelle pressionou o nariz contra o vidro, a excitação brilhando em seus olhos. Ana ficou atrás dela, protetora e orgulhosa. Turistas próximos notaram o trio, sua alegria contagiante. Quando chegaram à ilha, eles passearam por um parque de jardins floridos e trilhas de flores silvestres. Marcos carregava uma cesta de piquenique. Ana estendeu uma toalha sob uma cerejeira. Eles comeram sanduíches, frutas e biscoitos. Joelle riu quando um esquilo tentou roubar seu prato de papel cheio de migalhas. Ana tirou fotos, capturando momentos de paz real. Depois, eles encontraram um pequeno parquinho. Joelle apostou corrida com Marcos em um escorregador. Ana ajudou a atravessar um trepa-trepa. Suas risadas brilhantes e desinibidas ecoavam ao redor deles. Marcos observava com o estômago apertado de gratidão. Era por isso que ele havia lutado por momentos como esses. Naquela noite, as conversas durante o jantar mudaram. Quero terminar a carta do Daniel, disse Ana em voz baixa, mesmo que ela nunca o conheça. Escrever ajuda. Marcos assentiu. Talvez você possa ler em seu diário esta noite. E mais tarde, aninhada em seu quarto, com a porta ligeiramente entreaberta, Ana escreveu com uma voz suave. Às vezes, perseguimos fantasmas para nos encontrarmos. Eu quero ser aquela que escolhe o que manter e o que deixar ir. Na manhã de segunda-feira, Nora ligou com atualizações. O juiz aprovou a papelada final da guarda. A parte legal está encerrada. A menos que Nathan recorra, o que é improvável agora, você é oficialmente o único guardião da Joelle. Marcos exalou. Graças a Deus. No jantar hoje à noite você poderia contar para as meninas. O encerramento é importante. Ele concordou. Naquela noite, depois das tarefas e das piadas enquanto lavavam a louça, Marcos as reuniu. Tenho boas notícias hoje, começou ele. Os olhos de Joelle se iluminaram. Somos oficialmente uma família agora? Sim, disse Marcos, sorrindo. E aquela carta do Daniel? É nossa escolha guardar ou compartilhar, quando você estiver pronta. Ana assentiu. Eu escrevi no meu diário. Sei que ele faz parte da nossa história, mas ele não é o dono dela. Joelle olhou de Marcos para Ana. Acho que, quero guardar a carta dele, mas não o quero aqui ainda. Isso está perfeitamente bem, disse Marcos, abraçando-a e depois a Ana. Eles ficaram na cozinha um pouco mais, planejando as atividades das férias de primavera. Uma família escolhendo a vida juntos.
Mais tarde, Marcos saiu para a varanda, as luzes da cidade piscando. Ele pensou no cartão de seu velho amigo Alex. Pensou na carta de Daniel. Pensou nas meninas dormindo atrás dele. Ele deu uma última olhada no horizonte, nos prédios que um dia construiu, o império que ele deixou para trás, e não sentiu nenhuma dor pelo que havia desistido. Ele tinha um trabalho muito mais importante agora, e ele havia encontrado a âncora que procurava nos ecos de fantasmas do passado, em papel e promessas, na força gentil de duas irmãs e um pai que escolheu ficar. A história deles era deles escrita em dias, costurada nas luzes do corredor, encadernada em cadernos e selada em cartas. Uma família não nascida apenas de sangue, mas construída em presença inabalável, verdades silenciosas e um amor pelo qual ele lutaria hoje, amanhã, sempre. Uma noite quente de junho envolveu a cobertura, perfumando o ar com o jasmim recém-plantado que subia pela grade da varanda. Marcos colocou Joelle na cama, afastando mechas de cabelo de sua testa. A garotinha olhou para ele com confiança sonolenta, as lembranças desenhadas a lápis de cera em sua cômoda brilhando sob a luz suave do abajur. Acabou de verdade? Ela perguntou. Ele parou. O que você quer dizer? Ela bocejou. Seguros. Está tudo bem. Marcos ajeitou o cobertor, alisando sobre seus pés. Sim, querida. Estamos em casa. Ela sorriu e adormeceu. Marcos ficou ali, observando seu peito subir e descer, ouvindo o zumbido suave da cidade abaixo constante, familiar, para sempre mudado. No corredor, a porta de Ana se abriu. Ela apareceu com uma camisola azul, o caderno na mão. Posso me sentar? Ela perguntou com a voz gentil. Claro. Ela subiu na poltrona em frente à sua mesa. Sem palavras, ela estendeu seu caderno. Dentro havia páginas de desenhos, poemas finalmente terminados. Ao meu pai, o homem que voltou. Suas palavras eram irregulares, mas sinceras. Ele engoliu em seco, tocado tanto pela confiança dela quanto por sua honestidade. Isso é lindo. Ana assentiu, sentando-se na beirada. Começo na escola em tempo integral na próxima semana. Tenho estado nervosa. Por quê? Porque essa é a vida real, disse ela. Professores de verdade, amigos de verdade, ninguém além de mim. Marcos se inclinou para a frente, o coração batendo forte. Você está pronta. Ela olhou para baixo. Mas e se eu errar? Ele estendeu a mão, levantando seu queixo. Você não vai. Eles se sentaram juntos em silêncio. O peso do amor e do orgulho não ditos encheu o ar mais do que as palavras poderiam. Na manhã seguinte, Marcos organizou uma pequena celebração na sala de estar. Balões, cupcakes, flores frescas em vasos simples. Uma faixa dizia, novos começos. Ana e Joelle riram enquanto Marcos distribuía cupcakes e suco. Suas bochechas estavam coradas, seus olhos ansiosos. Frio na barriga do primeiro dia? Ele perguntou a Ana, bagunçando seu cabelo. Ela assentiu. Joelle entregou um cupcake na mão de Ana. Você vai ser ótima. Ana sorriu, apertando a mão da irmã. Eles tiraram uma foto de família no sofá. O celular de Marcos equilibrado precariamente na mesa de centro. Joelle se apoiou em seu colo, Ana ao lado deles. Quando o temporizador apitou, ele correu para se juntar a eles, caindo na gargalhada enquanto a foto era tirada. Naquela tarde, os três caminharam até o portão da escola. Ana segurava as alças de sua mochila com força. Joelle carregava seu coelho, Tully, debaixo do braço. A professora delas, a senhora Henderson, os cumprimentou com um abraço caloroso e uma prancheta cheia de crachás. Esta é a Ana e a Joelle, disse Marcos. A senhora Henderson sorriu. Bem-vindas. Vocês vão aprender muito este ano. Histórias, arte, ciências, amizade. Ana olhou para Marcos. Ele se ajoelhou e sussurrou, continue curiosa. Ela assentiu. Joelle acrescentou, e corajosa. Ele abraçou as duas. Estarei bem aqui quando vocês chegarem em casa. As horas seguintes passaram em silêncio. Marcos voltou para a cobertura, fechando a porta atrás de si e soltando um longo suspiro. A casa estava vazia, mas não estava solitária. Estava cheia de potencial, de histórias ainda a serem escritas. Ele caminhou até a varanda e olhou para o horizonte da cidade, torres de vidro banhadas pela luz do sol, reflexos de sua jornada. Ele pensou no convite de Alex para construir, na carta de Daniel ainda não aberta.
Ele pensou nas memórias que eles criaram, as manhãs de panqueca, os diários de cartas, a primeira visita à biblioteca, a audiência, o jardim. Ele entendeu que lar não era apenas um lugar, eram as pessoas com quem você escolhe ficar parado. No final daquela tarde, as meninas voltaram. Ana entrou pela porta da frente, largando a mochila com um sorriso fácil. Joelle veio saltitando atrás, acenando para Marcos antes de atacá-lo com um abraço feroz. Papai! Ela exclamou. Ele a pegou no colo. Bem-vinda à casa. Ana se aproximou, cheia de histórias, círculos cromáticos, novos amigos, quebra-cabeças de matemática. Eles se sentaram juntos na sala de estar enquanto o sol se punha, pintando as paredes de rosa. Eles compartilharam seus dias, o riso fluindo facilmente agora, não mais tenso ou cauteloso. Quando chegou a hora da história, Marcos leu do caderno que Ana havia feito. Joelle ouvia, seus olhos sonolentos, mas brilhantes. Depois que as páginas terminaram, Marcos fechou o livro e olhou para as duas meninas. Estou orgulhoso de vocês, disse ele. Elas apertaram suas mãos, Ana com força, Joelle com alívio sonolento. Lá fora, as luzes da cidade piscavam, despertando. Lá dentro, Marcos percebeu pela primeira vez que nada mais precisava ser provado. Ele havia encontrado algo mais forte do que qualquer edifício que já havia construído. Um lar construído na confiança, em promessas cumpridas, em segundas chances e primeiras boas manhãs. E enquanto adormeciam naquela noite, ele sussurrou no escuro. Nós conseguimos. Porque eles tinham. Em casa, finalmente. A história nos ensina que a família não é definida apenas pelo sangue, mas pelo amor, confiança e pela coragem de escolher um ao outro. Ela nos lembra que a cura muitas vezes começa com a escuta, que a força vem de estar presente e que os atos silenciosos de proteção e bondade podem construir um lar mais forte do que qualquer estrutura. Acima de tudo, mostra que mesmo diante da perda, da incerteza, a esperança pode crescer quando deixamos o amor guiar.